E olha só, hein? Vamos lá para mais um episódio do Mesa Cash da Linux Chips. Sim, você já tá acostumado com essa ideia, certo? Todo dia às 8 da noite está aí a primeira temporada do Mesa Cash da Linux Chips, o seu podcast, mano, com mesa, com vídeo e com pastéis aqui. Meu Deus do céu, todo o orçamento a gente tá gastando em pastéis e pão de queijo. Eu queria, já falando em orçamento, agradecer muito a Cash AI. Sim, a Cash AI tá suportando, tá patrocinando, tá fazendo esse evento acontecer, esse Mesa Cash acontecer. Então, se você está precisando economizar uma grana aí no seu cloud, já sabe, Cash AI, vai lá que tem muita grana que você está perdendo, aí tenho certeza que está perdendo grana com Kubernetes. Cash AI não gasta nada, instala lá, você vai ver que é sensacional, certo? O papo de hoje, falar em custos e tudo mais, nós vamos brincar bastante, afinal nós temos aqui somente pessoas especialistas nesse assunto, exato, pessoas que conhecem muito bem como que funciona a infraestrutura e mais do que isso, o quanto é importante você economizar uma grana quando você está utilizando, principalmente cloud, né? A cloud, a galera fala assim, não, é só colocar lá, vai esticando, vai ficando maior o ambiente, é tudo tranquilo, mas olha, isso vem também uma conta e não é fácil. Então hoje, com aquele prazer gigantesco, você que tá aí no chat agora, faz barulho para o sensacional Victor e também o Luiz, tudo tranquilo com vocês? Como tá essa força aí? Tá tudo de boa? Tudo ótimo, Jeff. Obrigado aí, inicialmente, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, tá maluco? Prazerzão. É um prazer estar aqui, Jeff. A gente ama, né, tá dentro da comunidade, tá, né, compartilhando ideias e, assim, super legal estar aqui hoje conversando contigo. Muito bom, e eu tenho certeza que vocês vão ajudar a gente a ter um entendimento, é evidente, a gente vai falar sobre tudo, sobre a vida, mas o foco aqui é a gente ter um entendimento da importância de você ter lá um controle de custos. Quando a galera fala em custo, já vou começar pela parte polêmica, tá ligado? A galera fala em custo, fala assim, eu tenho que reduzir a conta, eu tenho que diminuir os custos, mas não é somente isso, né? Tem mais coisa envolvida, não é só reduzir o custo, e sim utilizar aquele dinheiro da melhor maneira, não é isso? Você ter performance não somente computacional, mas também um equilíbrio nas contas, não é isso? Não é só sobre economizar, e sim sobre usar melhor isso? Exatamente. A gente tem falado muito hoje em dia sobre eficiência, né? E quando a gente fala de eficiência, às vezes o primeiro pensamento que vem na cabeça é reduzir custo, economizar e baixar a maior parte dos recursos, né? Mas quando, na verdade, eficiência é muito mais na direção de usar o recurso correto gastando o menos possível, né? Então não significa somente reduzir o máximo possível. Porque se você reduz o máximo lá, você vai diminuir a quantidade de réplicas, a sua aplicação vai começar a chorar e tudo mais. É utilizar da melhor forma, né? Tem que ser de uma forma inteligente e sempre tendo um balanceamento entre redução de custo em si versus manter disponibilidade, né, e garantir que a sua aplicação, né, que os seus sistemas vão funcionar da melhor forma possível. Muito bom. E para essa audiência rotativa da internet, apresenta aí pra galera aí, pra galera conhecer vocês e saber, mano, quem são essas pessoas aí? Eu sou o Luiz Reda, eu tenho mais ou menos 20 anos já de experiência na área de tecnologia. A gente estava até nos bastidores aqui falando, né, como a gente já é velho, né? O saudosismo. Comecei lá atrás, na administração de infraestrutura de servidores, trabalhando em banco, administrando serviços super críticos, né, como internet banking, caixa eletrônico. Então era sempre aquela emoção do quinto dia útil. Meu Deus. Né? Depois passei um tempo como desenvolvedor, então migrei de infraestrutura para desenvolvimento e depois passei para o lado de vendor, né, Começou a ganhar dinheiro, né, a parte... E aí fui trabalhar com APM, né, para a parte de observabilidade. E hoje estou aqui na Cash AI já há 2 anos. Parceira nossa, E fui o primeiro aqui na região, né, desbravar aqui a América Latina. E aqui estamos. Prazer aqui estar com você. Muito bom. E nós temos também o Vitor. E aí? Gente, sou o Vitor Viana, né? É um prazer mais uma vez estar aqui. Eu tô com 14, 15 anos de experiência. Comecei, né? Hoje em dia falar isso é até meio cringe, né? Comecei no data center on-premise, lá em Fortaleza, no Nordeste, numa integradora, e aí a gente fazia bastante projeto, principalmente para governo, né? Servidor, storage, switch, rack, aquela coisa toda. Então eu vim dessa parte de infra, e aí lá por, acho que 2016, 2017, né? A gente começou com essa pegada mais de cloud, e mais recente, aí nos últimos 4, 5 anos, bem forte na parte de Kubernetes, né? Então eu já estou na Cash AI aqui, não tenho tanto tempo, né? Acho que entrei em março de 2025 agora. Mas já vinha também de outra empresa do mesmo ramo de otimização de Kubernetes e tudo mais. Então estou super feliz nessa área. Eu acho que a gente estava até no evento agora no DevOps Day em São Paulo, no último sábado, e foi maravilhoso estar
próximo da comunidade e tal. A galera é maravilhosa. Então, assim, super feliz realmente de estar nesse nicho especificamente. É muito louco. E ainda, vocês dois, eu também, né? Apesar dos meus 21 anos, eu também peguei muito body metal, né? Data center, aquele 17 graus nas costas, uma porrada de poeira levantando o piso elevado. Mano, eu chegava em casa pra falar pra minha mãe que eu trabalhava com tecnologia era difícil, porque eu chegava, mano, tudo cheio de poeira, passando cabo pra cima e pra baixo. Data center não é, pelo menos hoje eu acho que é mais bonitinho os data center, é mais ajeitadinho, mas na minha época lá tinha uns data center que, mano, você levantava o piso e saía correndo os 3 ratos. É mais roots. Era mais roots. E como que era de vocês? Vocês chegaram a trabalhar em data center? Eu vi a área... Eu trabalhei. O meu já era organizadinho, porque era banco, né? Aham. Então tinha uma série de regulação, de regras. Mas também, vira e mexe, o servidor travava, eu precisava fazer uma atividade em loco, tinha que descer na sala cofre, né? Ficar lá, passar frio. Tinha aqui, qual que era? Aqui na Paulista, a gente tá gravando aqui na Paulista, na Yorkcast, um salve, mano, muito obrigado Yorkcast por abrir o espaço aqui pra gente. Aqui tinha um banco aqui do lado, que era o data center, eram uns 3 andares pra baixo, 3, 4 andares, não sei se era o Bradesco, qual que era dos bancos, não é um banco, um prédio branco. Eu fiquei sempre muito curioso, falei, caramba, imagina só você ter que trabalhar 4 níveis abaixo da terra assim, debaixo da terra, quase tartaruga ninja. Também teve experiência com isso? Eu não tive experiência dentro de data center em si, porque quando eu comecei já foi mais nessa parte de arquitetura de soluções e tal. Mas a gente fazia, cara, muito projeto de cabling. Você tinha que fazer um projeto inteiro só de cabeamento estruturado, porque... Furukawa. Furukawa, não sei o que, aquelas coisas. Era muito complexo, né? Deixar isso tudo organizado. Essa parte de hack também, cara, era complexo. Você tinha que colocar... KVM, né? Switch KVM, você tinha que pensar na parte de como o cara lá dentro do data center ia gerenciar, né? Tinha que ser um gerenciamento lá na hora. Fiber Channel, a SCSI, cara, era muita coisa para pensar. E aí é incrível como a gente vê hoje como tudo mudou e a gente dificilmente está falando disso, mas obviamente ainda tem gente trabalhando no on-prem, né? Ainda existe, a gente sabe que ainda tem empresas fazendo isso, mas é incrível como hoje a gente olha e a gente abstraiu tudo e tá falando de uma camada de nuvem que jogou tudo isso para um negócio muito mais simples de implementar. Isso é uma loucura. Só chega um pouquinho mais perto do Mike pra galera. Mas isso é uma loucura pra caramba, né? Porque quando a gente foi pro cloud a primeira vez, né? Quando chegou o cloud, a gente falava muito, não, a gente tá indo pra reduzir custo, né? Porque afinal você tem muita máquina que vai ficar parada ali. No cloud você consegue orquestrar isso melhor, utilizar os recursos melhor. Só que hoje a gente percebe o seguinte, né? Lá no on-prem era difícil você pegar um novo servidor. Demorava 30, 60, 90 dias para chegar um novo servidor. Então você fazia muito mais ali, sabe? Alinhado com custo, alinhado com financeiro, com compras, tecnologia. Todo mundo era impactado para comprar porque era caro. Hoje em dia, literalmente, o servidor novo está a um clique de distância. Então você pode ir de 1 para 1000 em coisa assim, sei lá, 2 minutos, você já está arrebentado com o seu cartão de crédito, né? Com todo o plano financeiro da empresa. Vocês que trabalham principalmente focado em custos, ali, redução de custos, melhor dizendo, vocês pegam muito cenário cavernoso, que você fala assim, meu Deus, cara, o que está acontecendo aqui? Dos mais diversos tipos, Jeff. É interessante. E a gente acaba aprendendo muito com isso também, né? Porque a gente hoje já atuamos em cerca de 50, 55 clientes aqui na América Latina e cada um tem a sua dor, né? Tem, como o Vitor comentou, alguns que são cobrados até pelos seus serviços e acabam provisionando menos que o necessário e sofrem por temas de performance, e outros que exageram, né? Coloca o padrão como 2 GB de memória, 2 CPUs lá no container, né? Então, é bem variado, mas o custo realmente é uma grande dor hoje para a maior parte das empresas, né? Como você comentou, antigamente lá no on-premise, né? Quando eu comprava um servidor já tinha um orçamento, já tinha um processo de compras, né? Tinha chorado muito para conseguir aquele orçamento. A área de custos era aquela área que, inclusive, cuidava de custo predial, era a mesma que cuidava de custo... Era verdade. De era tipo computação, do patrimônio, né? Como um todo. Né? Exato. Mas a gente, sim, tem coisas aí cavernosas que a gente encontra hoje. E é engraçado porque às vezes a gente cria um outro problema tentando resolver um problema inicial, né? Então, o que acontece? Hoje, a galera tá entregando software muito mais rápido, né? Porque
Muitas vezes você tem a mesma equipe que está desenvolvendo, às vezes está provisionando também infraestrutura, porque hoje é rápido de fazer isso na cloud. Então a gente inova mais rápido, a gente entrega software mais rápido, a gente ajuda a desenvolver, né, o negócio de uma forma mais direcionada, mas ao mesmo tempo você tem hoje um profissional muitas vezes técnico que não tinha, né, que não foi ensinado a ter a preocupação com custos. Então, isso é até interessante porque a gente tem conversado com diversas empresas que hoje estão atrelando bônus de devs e de DevOps, das pessoas que fazem a parte de infra, né, de provisionamento de infra. Tem muita empresa que está começando a atrelar bônus a um uso racional de recursos. Né? Porque, pra você ter ideia, a gente tem como experiência prática, a gente sabe que, via de regra, o provisionamento de CPU e memória, por exemplo, em um container, seja feito pelo Dev ou pelo DevOps, via de regra, sim, a gente tem visto de 70% a 80% mais do que efetivamente a aplicação vai utilizar. Muita coisa. É muita coisa. Então, quer dizer, isso virou um problema tão grande a ponto de hoje você ter ferramentas de mercado, né, bem nichadas só para resolver um problema específico dentro de cloud, de Kubernetes. Então, assim, a gente vai evoluindo, né, a gente vai inovando mais rápido, a gente vai entregando software mais rápido, mas outros problemas vão surgindo também. E tem um outro ponto também que a gente se depara bastante, né, que não é primariamente otimização, mas tem muita ligação, que é a própria arquitetura, né? Então tem muita empresa hoje que vem numa arquitetura mais legada, né, e não adapta corretamente, né, não migra corretamente os recursos para a nuvem, e ele quer continuar tratando, né, aquele container, aquele Kubernetes como se fosse uma aplicação legada, um monolito, né, e não pode reiniciar, não pode tocar, não pode fazer nada, e acaba tendo um impacto grande em custo também, né? E é uma coisa louca, né? Porque recentemente a AWS ela resolveu um bug que ela tinha, né? Que era a cobrança do data transfer. Vocês viram isso aí? Tipo, ele começou a cobrar, que não cobrava, sei lá, desde sempre, o quanto que você gasta ali de dados de uma área, de uma zona para outra. E isso aumentou em torno de 30%, 25% a 30% o custo. Então, é um negócio também que impacta diretamente. Imagina, de um dia para a noite você tem 30% a mais de conta lá, vai ter que pagar 30% a mais de dinheiro lá. É tenso. Vocês pegaram cenários assim? Vocês sofreram com esse rolê? Vocês viram alguma coisa nessa mudança ou foi algo que já... Não que eu me lembre especificamente disso, mas a gente pega muitos casos de custo de tráfego mesmo. A aplicação que está falando com o serviço do mesmo cluster, ele sai para a internet, ele vai para outra zona, ele faz um caminho gigantesco e para voltar para dentro do mesmo cluster, né? Isso a gente encontra frequentemente. E mesmo dentro de Kubernetes em si, muitas vezes é difícil, inclusive, você achar uma equipe de DevOps que entenda 100% todos os custos de network, por exemplo, que estão envolvidos dentro de um cluster Kubernetes. Isso aí, às vezes, vira uma caixa preta. Não tem visibilidade, né? Não tem visibilidade, né? Então, é outra coisa, por exemplo, que normalmente hoje você está tendo que usar ferramentas específicas para poder encontrar, enxergar de onde vêm esses custos invisíveis, por exemplo, de networking na cloud. Porque é uma oportunidade, né? Quando você está trabalhando com tecnologia, a gente tem que trabalhar com inovação bastante. A gente tem que inovar, tem que ficar mais performático. Tem um monte de situações. Mas também tem que deixar a infra mais barata, né? Então, quando você encontra uma oportunidade que nessa do data transfer, aí, de você conseguir eliminar esse custo extra, que 30% de redução é um número bastante interessante. Inclusive, eu sempre brinco, né? Vocês são da Cash, eu vou trazer essa piada para cá. Quando eu fui trocar ideia pela primeira vez com o Lohan, com o Vital, às vezes falaram, não, aqui é 50%, 60% de redução. Eu falei, porra, mano, vocês são um bom vendedor. Mas, pô, 60%, 50% é muita coisa. E aí eu comecei a ver os cases, a galera começou a utilizar. Inclusive o Carlos, eu esqueci de qual empresa que ele é aqui do Brasil. Da Genial Investimentos. Trombei com ele lá em Londres, lá ele contando, eu falei, caramba, mano, é isso mesmo, então dá para reduzir. Imagina, você chega lá, o primeiro projeto na empresa para fazer uma redução, que seja de 30%, 20%, já é coisa pra caramba em relação aos seus custos, né? Você lembra, assim, de um valor que foi, mano, esse daqui a gente, mandou bem, foi X%. 2 deles, obviamente a gente não pode divulgar os nomes, porque não são casos públicos, né? Uhum. Mas uma é uma empresa de varejo aqui brasileira, a gente chegou em mais ou menos 76%. Tá, bexiga, mano. E outra, uma linha aérea, que na América Latina, chegamos a 80% de redução.
Olha aí, tá vendo? Já dá para pagar, deixar a mala grátis já para São galera. acho que são muitos pilares, né? Muitas variáveis que podem ser Que otimizadas e muitas vezes todas foram, vamos dizer assim, deployadas com o default, né? Então coloca o node pool lá com os nodes padrão. Não tem inteligência, né? Pode tudo com request padrão, né? Então a gente consegue cortar muito mato, né? Muitas vezes. E tem algo assim, aproveitando aí o gancho do Reda relacionado ao varejo, por exemplo, nesse caso de uso específico, eles já tinham uma otimização prévia, já usavam instâncias spots. Porque tem muita gente, né, que fala assim, cara, o fato de eu já usar spots já tá show, então já tô otimizado. Nem sempre. Nesse caso especificamente, nesse caso de uso que a gente chegou a 70% aí, eles já usavam, já tinham uma otimização prévia com spots, só que o mercado spot ele é muito dinâmico. Então a spot que você usa hoje, daqui a 2, 3 dias, ela já não vai ser a melhor. Explica esse rolê pra gente, porque tem a galera que não tá ligado o que é o spot. O spot é uma reserva de capacidade das clouds, né? E aí ela é uma instância que às vezes consegue ser 70%, 80%, 90% mais em conta, né, do que a instância on-demand tradicional. O grande problema da spot, problema entre aspas, é que ela pode ser pedida de volta a qualquer momento, né, pela cloud. E aí, qual é o grande desafio das empresas em utilizarem spots? É saberem lidar com essas possíveis interrupções que acontecem. Então, você ter uma ferramenta, né, que ajuda você a fazer esse ciclo de gerenciamento da instância spot é super importante. Em 2 sentidos. Primeiro, de escolher as instâncias spots, né, que estão mais em conta naquele momento específico. Então, você tem que ter uma inteligência por trás, um machine learning, uma IA por trás para fazer as melhores escolhas de infra de instância spot naquele momento. E também uma inteligência que te traga a instância spot que tenha o menor risco de ser, por exemplo, interrompida. Então, quando você junta esses 2 fatores, né, você consegue utilizar instâncias spot de uma forma muito melhor, minimizando, né, o risco que você teria se você não utilizasse nenhuma ajuda, né, se você fizesse na mão. Pra você ter uma ideia, se você abrir hoje um Google, um AWS da vida e pegar o todo, né, o montante total de instâncias spots, a gente deve estar falando aí de próximo a 1000 instâncias. Então é praticamente impossível que você, DevOps, SRE ou engenheiro de plataforma, consiga manualmente saber qual vai ser a melhor instância para o teu cluster naquele momento. Você pode até fazer esse estudo hoje, né? Mas amanhã, daqui a 3 dias, 1 semana, 2, aquelas instâncias que você escolheu já não são as mais interessantes. É um mercado extremamente volátil. Volátil, exatamente. E o grande desafio, porque é legal ter o spot, né? Porque vai ser um custo bem interessante, de redução de custo, na verdade, bem interessante. Só que você tem que preparar sua aplicação para esse cenário, né? Para ela receber lá, por exemplo, um shutdown inesperado, de tipo, ter um encerramento decente da aplicação. E a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? É treta você conseguir lá um tempo do desenvolvedor para ele resolver esse problema para ti. O cara vai falar, mano, olha meu giro aqui, cara. Tá cheio de card aqui. Não vou fazer isso agora. Você que se vire aí, que pague essas instâncias. Qual que... Tem algum remédio para isso? Tipo, porque a AWS é papo de minutos, né? 2 minutos. 2 minutos. Então, em 2 minutos ela avisa e aí você tem que se virar nos 30 para derrubar a aplicação, derrubar os clientes, tudo. Exatamente. 2 minutos AWS, GCP e Azure, 30 segundos. Então é mais desafiador ainda. Né? Ou seja, é impossível. Esse aviso é só para... morreu. Mas isso que você falou é totalmente certo, né? A gente tem falado muito com os clientes, ele fala assim, olha, ou eu paro para ajustar aqui minha aplicação, ou eu entrego a feature de negócio, demanda legal, coisa assim. Obviamente vai priorizar o que é de negócio. Então a tecnologia tem avançado nesse sentido também para ajudar o desenvolvedor, ajudar o time de DevOps com isso, né? Uma das inovações que chegaram agora é o que a gente chama de Live Migration. Então, workloads que são stateful, base de dados, ou que não podem ser interrompidos ou reiniciados a qualquer momento, agora é possível fazer a migração de pod ao vivo entre nodes. Isso é loucura, hein? Igual lá atrás a gente começou com VM, né, que tinha um vMotion, tudo isso, a gente pode fazer isso com pods agora. Que legal. Então isso tira um peso grande do time de desenvolvimento de ter que fazer graceful shutdown, ou até mesmo segregar recursos que são stateful em instância on demand. Agora a tecnologia tem ajudado bastante com isso. E
obviamente aumentando bastante a redução de custo com uma estabilidade bem interessante. Muito legal. E aí, claro, né, já adiantando também um possível comentário aí do público, que eu sei que provavelmente vai vir. Mas a gente tem uma aplicação super crítica, Pix, é algo que eu jamais conseguiria usar spots, não sei o quê. E é totalmente válida essa preocupação, né? E nem tudo realmente vai ser possível você rodar com spots. Agora, o que é sempre importante é avaliar o máximo possível, né? Obviamente, se sua aplicação conseguir suportar alguma interrupção, a gente tem ferramentas no mercado que conseguem minimizar esses riscos. O que é super crítico, obviamente, talvez você vai ter que manter um on-demand, mas você pode fazer um modelo híbrido, né? Você pode ter um cluster onde você segrega ali alguns pods mais críticos e usa no on-demand e o restante no spot. Então, é uma das formas que tem de fazer FinOps, né? De otimizar, de reduzir custos. Fazer isso na mão é complicado, né? Muitas das vezes você vai perder muito tempo com script, com automação manual, enfim, com esse tipo de coisa. Então, é um dos caminhos aí que a gente tem visto o mercado em si, a galera que está na área de DevOps falando, cara, eu gostaria de ajuda com isso. Porque tem um slide que com certeza, Jeff, tu já viu, que é o slide que mostra a quantidade de ferramentas que o DevOps, que o SRE precisa saber. O landscape da CNCF lá. É bizarro, né? E aí, assim, você vê aquilo ali, você já tem um burnout só de ver. Imagina quem tá... Tem o quê? Umas 300 aplicações aqui. E aí, assim, cara, hoje a gente conversa aí com a galera que tá nessa parte de plataforma e é assim, o cara é o Severino faz tudo moderno, né? Você é cobrado por saber um pouco de tudo, né? Ser um super generalista. E assim, isso até tem causado, cara, a gente, né, conversa aí com os amigos, tem causado até uma questão muito importante relacionada à saúde mental, né? Meu Deus, ansiedade é uma palavra que todo mundo repete com frequência em tecnologia hoje em dia. E assim, cara, a gente fica preocupado com isso, porque é muita coisa para você aprender, todo mundo tem família, tem seus filhos, tal, sua esposa e tal, e assim, aí você começa a entrar num turbilhão aí de estudo, de coisas novas que você tem que absorver. E, cara, às vezes você começa a ir por um caminho difícil, né, de carreira. Então, o que a gente tem conversado e visto da galera de DevOps, SRE e tal, é que, cara, ter ajuda, né, ter algo que consiga automatizar, né, que consiga me ajudar um pouco no dia a dia, está cada vez mais essencial. Cara, se você for olhar, eu concordo 1.000.000%, assim, por cento. Porque imagina só, vamos levar para o lado da observabilidade. Não vamos usar a ferramenta não, vamos fazer a monitoração por nós mesmos. Cria script, fica pingando de um lado para o outro, fazendo... É ineficiente. Em algum momento você vai conseguir fazer essa monitoração? Vai. Vai ser a melhor? Não. Vai dar trabalho? Vai. Carga cognitiva também aumenta muito. É muita coisa fora do padrão, né? Eu vejo muito com maus olhos, assim, quando a gente tenta criar muita coisa dentro de casa. Manja, foge do padrão. Chega alguém no time, você tem que explicar o porquê daquela motivação, por que não é de acordo com o mercado. Mano, é uma situação muito chata. Quando tem ferramenta que é especializada naquilo, eu prefiro 1.000.000 de vezes. Hoje em dia, falando em custo, vocês foram falando aí, eu fui pensando, né? Lá atrás eram os data center, máquina física. Hoje nós temos um grande ofensor em relação aos custos, que é a GPU, né? GPU hoje em dia, o negócio virou ouro, né? Tipo, é difícil você encontrar, caro para um caramba, e todo mundo quer usar por conta da IA. Eu quero jogar o meu CSzinho, eu já não consigo mais achar as placas. GPU também é um grande problema hoje de gastos, não? É um grande problema, é a bola da vez, eu diria assim, na questão de gastos, né? E GPU é um recurso tão escasso quanto o ouro, como você comentou hoje, até pelo advento aí da parte de machine learning e inteligência artificial, né? E se for pensar, a gente só está arranhando a pontinha ali, né, da superfície. Exato. Né? O que tem por vir aí de demanda por GPU é um absurdo. Não é à toa que a NVIDIA está batendo recordes lá tem um valor de mercado de trilhões, né? Eu acho que eles estão mexendo com 2 trilhões, acho. Está perto de 2 trilhões. E é algo hoje que está extremamente difícil de gerenciar, porque como o Vitor comentou das instâncias spot, a parte de GPU também tem muita diferença de preço entre provedores. Um provedor que quer ter uma vantagem competitiva sobre o outro, ele baixa o preço. Só que eu, como cliente, eu não tenho como... Meu cluster está aqui na AWS, eu não tenho como, de um dia para o outro, mudar lá para outro provedor, só porque a GPU está mais barata.
Então, a tecnologia tem evoluído para isso também. Tem um ponto bem legal que surgiu agora, que é a possibilidade, dentro de Kubernetes, eu estou num provedor de nuvem A, eu posso atachar nodes no provedor B. Então, eu posso ir capturando essas melhores oportunidades de GPU em qualquer lugar do mundo, em qualquer provedor. Né? Eu acho que é aí que a gente vai conseguir alcançar mais facilmente o tal do multicloud, né? Porque hoje o multicloud virou meio que aquele o HA que a gente tinha antigamente de virar chavinha, né? E não um negócio ativo-ativo. É muito treta ainda no Kubernetes fazer isso. Eu vejo que o Kubernetes está muito preocupado com isso. Eu acho que no 3.3 ou no 1.3.4 saiu uma feature que é o Prefer Close, que agora você consegue fazer com que seu pod tenha preferência de comunicar no mesmo nó ou na mesma zona. E isso já ajuda bastante em relação aos custos, né? É importante também. Nós temos o problema da GPU. A gente falou que tá caro pra caramba a GPU, tá escasso, a NVIDIA tá nadando de braçada, a AMD tá tentando acompanhar, mas ainda tá longe. A NVIDIA tá mandando bem pra caramba. Mas todo mundo tá falando de uma tal de bolha da IA, né? Porque a gente tá, sei lá, eu tava vendo uns números, o cara que apostou ou que divulgou a crise do subprime, eu acho, nos Estados Unidos, tá pegando e falando, mano, a bolha vai estourar logo menos na IA também. Fez uns cálculos lá, por exemplo, eu acho que o valor de mercado da NVIDIA, eu não lembro o número exato, mas é perto de 2 trilhões. Só que quando você faz isso daí com o faturamento, você faz a divisão do quanto que eles são, de quanto vale a empresa com o faturamento, passa de 100 vezes, assim, 120 vezes. Então é um número que, tipo, é surreal de sei lá, velho. É loucura. Sendo que empresas normais, aí, ditas normais da Bolsa, tem ali um número entre 15 e 20 vezes. Ela tá super escalada. Será que se a NVIDIA virar pó, vai uma galera, uma porrada de empresa vai junto? Como que vocês acham? Olha, é meio difícil prever hoje porque o mundo tecnológico está mudando muito rápido, né? A NVIDIA hoje é líder, né, desse mercado Disparado. de GPU, de inteligência artificial em si. Basta saber se vai vir outra NVIDIA, né? Eu acho que é nessa linha, né? Mas eu acho que a gente está passando por um momento que... é uma opinião pessoal, eu não me aprofundei tanto nisso, mas eu não sei se vai chegar a ser uma bolha, mas obviamente é só as melhores que vão... Vai ser a seleção natural, vai ajustar o mercado. Porque hoje tem muita empresa que fala que faz AI, mas só tem no nome, né? Então, acho que essas empresas que estão surfando a onda talvez não se dê tão bem, mas as que realmente entregam valor para o cliente, para a empresa, obviamente vão prosperar. Né? Então, a gente vai passar por um momento de ajuste, na minha opinião. Essa questão de futurologia é engraçado, porque eu tô falando de NVIDIA aí, eu só veio na minha mente assim, como eu queria ter investido na NVIDIA lá atrás. Né? A mesma coisa por causa da Magalu, quando deu aquele crescimento absurdo, né? E aí aquela coisa, todo mundo tá tentando, né, achar a nova onda e tal, e é difícil, né? É difícil de precisar o que vai acontecer. Tem muito peixão grande aí, investidor, tirando um pouco, né, os aportes da NVIDIA porque acha que tá talvez inflado ou alguma coisa assim. Cara, é difícil pra gente aqui que não tá diretamente imerso naquele negócio de saber o que vai acontecer, mas claramente a gente está no meio de uma mudança gigantesca, né? Principalmente por conta dessa questão do GenAI, né? Que assim, se a gente for pensar, você já tinha uma certa inteligência artificial há muito tempo, mas nada que produzisse coisas, né? Ou pro end user lá, né? Tipo, minha mãe tá usando inteligência. A gente nem pensava nisso, porque ela ficava muito mais focado, o case do Walmart, o negócio da cerveja, das fraldas, ficava sempre nesse negócio muito mais as grandes empresas tentando tirar algum proveito. Agora não, agora minha mãe, minha tia, todo mundo tá ali, tá mexendo já nisso daí com tranquilidade. E isso tá virando um grande desafio também para as empresas, né? Porque as empresas estão adotando massivamente o GenAI, LLMs também. E o que a gente tem visto muito nos clientes hoje, né, Vitor? Cada área, por exemplo, eu quero usar um API do chat GPT, eu quero usar o Gemini, eu quero usar ou vários deles, né, simultâneo. E o desenvolvedor, muitas vezes, ele não quer saber que aquele modelo GPT 5.1 lá é o melhor para aquela atividade, ele quer usar o mais moderno, né? Ele não quer saber quanto custa. Exato. E os custos estão escalando também nesse sentido, aumentou porque muito, né? Tem um leque muito grande de ferramenta, o custo é alto, e ainda não tem uma governança eficiente em cima desse tipo de solução. Todo mundo fala que está subsidiado, né? Os valores que a gente está pagando hoje não é um valor real mesmo do quanto está sendo gasto, é porque tem bastante investimento e acaba fazendo sentido para pegar novos clientes, coisas assim, né? E
toda vida que você pergunta alguma coisa lá pro GPT ou pro Gemini, eu tava lendo aí um dia desse aí que é como se você utilizasse uma infraestrutura absurda de um data center, entendeu? E aí, você tá gastando não sei quantos mil litros d'água e de energia. Então, assim, hoje em dia, cada pergunta que eu faço, eu fico assim, caramba, cara, será que eu tô consumindo recurso natural? Será que eu dou bom dia pro GPT ou não, né? Bem isso. Ou não vou perguntar, vou fazer no Google essa pergunta que gasta menos água, né? Mas é algo que vai ser importante logo menos. A gente tá falando de redução de custos, mas eu acho que também o impacto no meio ambiente vai ser totalmente relacionado a custo logo menos, né? Quanto mais impacto tiver, maior vai ser o custo, porque é finito, né? A gente não tem recursos, sei lá, infinitos. Tem uma discussão muito grande em cima disso, né? Algumas cidades estão querendo atrair, por exemplo, se eu pegar Fortaleza lá, Fortaleza está querendo atrair um monte de data centers, já tem aí uns data centers bem grandes indo para lá, existe uma discussão muito grande, que aí eu acho que não só de Fortaleza, mas de várias cidades do mundo, se é vantajoso para uma cidade receber ou não o data center, né, por conta da questão ambiental, uso de água, de recursos naturais. Eu acho que isso é muito recente ainda, talvez a gente ainda não... É uma discussão que a gente vai precisar, talvez... de mais tempo até entender efetivamente as consequências disso, né? Sei lá, eu acho que é muito cedo ainda para falar, mas eu espero que não prejudique, né? De forma geral, nosso recurso, porque a gente sabe que é tudo finito, né? É um ponto que o Brasil se diferencia muito nesse ponto, a energia elétrica. Né? Não sei se vocês acompanharam, mas a gente está com excedente... altíssimo de energia elétrica pelos produtores solares. Todo mundo hoje em dia que tem casa quer colocar painel. Sim. Né? E acaba que em determinados horários do dia sobra energia. Então os data centers querem se aproveitar dessa energia mais barata, vamos dizer assim, no Brasil. Né? Isso é loucura, né? Eu vi vários projetos. Eu acho que lá de Fortaleza o TikTok tem um projeto bastante grande. Eu vi numa cidadezinha do Rio Grande do Sul também tem um projeto gigante. Eu desconfio bastante desses projetos de data center, porque quando é data center, se fosse data center, sei lá, pra gente estar falando que nem da AWS, do Google, que tem dado, tem serviços rodando, mas agora só para IA, basicamente não tem nenhuma inteligência para o país, né? Vai ser uma caixa preta com muito hardware lá, que o hardware também é importado. Então, quer dizer, não sei. E vocês têm experiência em data center. Sempre que tem data center é vazio, não tem muita gente trabalhando. Então... Sei lá, aquela história de trazer, vou trazer vários empregos e tal, para data center, às vezes é muito pouco, cara. 10 pessoas, sei lá. E quem for trabalhar, talvez trabalhe remoto também, então, mas tem o Follow the Sun também, então, tipo, é complicado, eu acho que é bizarro. Mas, e eu vi também um gráfico, só pra gente encerrar esse rolê das IAs, mas eu vi um gráfico que compara o gráfico da NVIDIA com o gráfico da HP, lá atrás, na época que ela explodiu, assim, né, daí mostra... a crescente lá em cima, depois também, caindo para baixo. Tomara que não aconteça isso, porque senão vai ferrar todo o mercado, toda uma indústria, né? E também, eu sei que agora na Cache vocês conseguem, inclusive, achar GPU, né? Então, é porque tem problemas não somente no, sei lá, tô na AWS, mas talvez não tenha GPU na região de São Paulo. Tem a GPU em outra região, ou o preço varia também? De São Paulo para, sei lá, para Norte Virgínia? Varia muito. E a gente tem essa capacidade recente, foi exatamente o que eu comentei, né? A gente consegue atachar nós ali no cluster de outras regiões ou até de outros cloud providers. Né? E fora isso, a gente está bem forte também no mercado de LLMs. Então, a Cast ela tem uma espécie de um roteador de modelos de LLM que ela consegue identificar, por exemplo, você faz uma consulta para o LLM. Assim, olha, eu quero que você gere um texto, um resumo para o meu e-mail. Né? Uma tarefa super básica. Né? Você não precisa usar o modelo mais caro, GPT-5, etc. Então ele te faz essa sugestão. Olha, para esse caso de uso, eu posso usar um modelo mais barato ou até um modelo open source. E aí a própria solução ela pode fazer o deploy local do modelo open source no seu cluster. A gente já seleciona a instância com a GPU mais barata, né? Faz toda essa análise para reduzir custos também de LLMs. Isso é bom. É importante. E você vê que tem alguma região que está mais escasso GPU, vocês sabem dizer assim? Não lembro de cabeça. A gente acabou de lançar um relatório sobre GPU especificamente. Eu recomendo o pessoal acessar o nosso blog lá para dar uma olhada. Cache AI, hein? Acessa lá, cache.ai, procura o blog que tem bastante coisa. Outra pergunta, a última pergunta de GPU. Vocês acreditam também que o mesmo desperdício que a gente tem, sei lá, em instâncias, a gente tem também para GPU? Você acha que... Totalmente. Tipo... E hoje o desafio com GPU é um pouco diferente, porque tem muita empresa que ela tá, vamos dizer assim, com FOMO, né, que a gente fala.
Então, por mais que ela não consuma, ela já está reservando. Não. Ela fala assim, eu sei que isso aqui pode ser escasso, vai acabar, então eu reservo lá uma capacidade enorme, não estou usando, Apostando mas no futuro. apostando no futuro. É loucura. Mas, ó, eu sei que vocês manjam de custo pra caramba. Eu já sei, vocês são especialistas nisso, mas, mano, tem que trazer alguém de alguma fundação pra isso, tá ligado? Então, temos aqui, agora eu quero que você se apresente aí, mas trouxemos aqui um especialista. Melhor que ChatGPT, o bagulho foi teletransporte. Se apresenta aí pra galera. Cheguei. Chegou no gente. futuro. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade de me conhecê-lo pessoalmente. prazer é Tal. meu. Valeu, gente. Muito Obrigado. obrigado por estar aqui. É uma oportunidade de estar sempre junto com vocês. Eu sou o Rodolfo, eu sou o diretor de comunidade da FinOps Foundation, então a partir de atividades que a fundação tem hoje, a comunidade de FinOps que a gente construiu aqui no Brasil, sou eu quem ajudo a produzir a maior parte dos eventos, atividades, conexão entre pessoas, inclusive empresas também parceiras e membros da FinOps Foundation também para nos apoiar durante essa atividade. Então, é isso. Não sou expert, mas estou aqui para apoiar para o que for Você necessário. escutou a gente falando de custos aqui na rua, falou, opa, Opa, escuta ele. deixa eu pular ali. Eu vou cair pra dentro. Só pra explicar pra galera, a FinOps a Foundation, ela faz parte da Linux Foundation, da CNCF, é mesmo guarda-chuva? Mesmo grupo. Acho que é interessante a gente entender o contexto, né? A gente tem a Linux Foundation como pai, né? Como o core ali desse ecossistema open source, e a gente tem esses outros grupos internos, a FinOps Foundation é um deles, juntamente com o CNCF, com Hyperledger, RISC-V e outros. Muito legal, muito legal. E aqui no Brasil, vocês têm uma estrutura já? Como que tá aqui no Brasil do FinOps? Hoje eu sou o único representante da FinOps Foundation, então sou o único que vive aqui mesmo, do time. A gente tem 27 pessoas Legal. em 8 países hoje. Eu sou um deles num único país no Brasil. Tomo conta hoje de Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, Chile. Estamos chegando agora em Equador e México também. Por mais que México não entre no Latam diretamente, mas pelo menos é o único que fala espanhol dentro dessa região. Então também vou apoiar lá para que a gente consiga também ajudar a desenvolver essa região. E eu tenho uma série de outros embaixadores que hoje presentes aqui no Brasil. Aqui a gente tem 5 e mais 2 que estão fora, que é a Argentina e um na Colômbia. Muito louco. E uma coisa que eu tenho curiosidade, a gente tá falando aqui sobre o desperdício que tem no cloud, né? Que é bem comum a gente estar utilizando o cloud, utilizando Kubernetes, utilizando tudo, né? GPU, sempre vai ter o desperdício. Isso aí é um padrão global ou a gente dá para regionalizar? Por exemplo, Brasil desperdiça mais do que Argentina, que desperdiça menos do que Reino Unido, tem alguma coisa assim, ou a gente percebe meio que um padrão global por conta do cloud ser meio que distribuído ao redor do globo? Eu vejo como um padrão global. Eu não vejo que é muito segmentado. Talvez a gente não tenha talvez uma granularidade tão grande a ponto de conseguir segmentar por micro-regiões, mas eu vejo que, no geral, ainda o desperdício é um conjunto. Concordo. A gente vê... Nós aqui, eu e o Vitor, atendemos aqui vários países da América Latina, né? E a gente acompanha bastante também globalmente as atividades. É global. Obviamente, tem regiões que são um pouco mais desenvolvidas em tecnologia, em adoção, que desperdiçam um pouco menos, mas sempre desperdiça bastante. Sempre vai ter isso, né? Eu acho que talvez ainda tenha a questão da dor, dependendo da situação, né? Porque se a gente olhar pra gente, a gente ainda tem que se preocupar ainda com o câmbio. Então talvez a gente venha com uma latência, uma necessidade, ou um cuidado ainda mais criterioso comparado a outras tá lá regiões. Fora. Exatamente. Isso é um ponto muito importante, né? Porque aqui a gente, todo o cloud é dolarizado. Tirando a Magalu, que eu não sei, tirando a Magalu, porque em determinado momento ela também consome coisas lá de fora, então ela deve sofrer algum impacto em relação ao dólar. Mas pelo menos não é direto com o consumidor, né? Vocês percebem também uma diferença nessa, de ter o mercado dolarizado, ou não faz diferença no final das contas? Eu acredito que sim, por conta da redução lá. Você fica muito mais com o pé atrás, e falou, não, vou segurar a onda, porque já tem a subida do dólar, daí tem o meu ambiente que é dinâmico. Tem alguma relação? Eu sinto que sim. Eu acho que principalmente por essa questão, se a gente for levar até em consideração ambientes políticos recentes, né, de tarifas em cima e tal, isso tem uma certa preocupação gigantesca, inclusive até às vezes de fazer um contorno, de tentar evitar de pegar mais problemas com isso. Então, ou fazer um jeito de que eu consiga resolver uma tarifa ou reduzir o impacto que eu teria tributário, que seja, sabe? Então tem algumas coisas que precisam ser preocupadas e além disso tem essa questão da variância. Se por acaso variou um pouquinho para cima ou para baixo, já é um impacto que pode ser na minha conta que se eu não tiver feito nenhum tipo de reserva, não tiver feito nenhum tipo de contrato com a parceria com o meu provedor. Então acho que talvez tenha essa variância ou essa preocupação também. Isso é quente. Não sei se os demais também... A gente concorda com isso. A gente vê também que depende, às vezes, do porte da empresa, né? Uhum. Quanto maior a empresa, às vezes, menos preocupada ela tá com variações cambiais. Mas uma empresa média ou pequena, qualquer variação cambial para ela já pesa muito, né? Então, por exemplo,
ter um câmbio, né, Brasil, reais, né, você conseguir pagar em reais para algum porte de empresa, né, às vezes médio, pequeno, Faz uma diferença, né? faz muita diferença, né? Então, a gente vê, por exemplo, conversa com muita gente que tem ido para Magalu ou tem avaliado o Magalu por conta de uma questão orçamentária, né? Que eles têm feito um trabalho interessante, né? E a gente tem que entender que o mercado é muito amplo, né? O nível de risco, né, de oscilação cambial das empresas varia, o nível de dinheiro que você pode colocar e investir varia, então a gente tem de tudo, né? O varejo se preocupa muito com isso, até pelo modelo Pela de margem, negócio né? e pela margem baixa. né? Verdade. Imagina, 5% de variação é loucura, né? Porque a margem dos caras às vezes nem é isso. Eles consomem muita nuvem, né? Assim, Sim. boa parte do custo de operação é nuvem, né? E às Sim. vezes ele não conseguiu maturar tão bem a sua estrutura a ponto de fazer um contrato bem organizado com o provedor e falar, não, vamos congelar Uma o certa meu dólar estabilidade. por um certo tempo. Então talvez isso gere também uma certa E é um outro preocupação. ponto que é mais tenso para quem é pequeno, né? Porque não vai ter talvez aquele poder Poder de barganha. Exato. Perfeito. É mais tenso. Aqui eu tava falando, a gente tem os pastéis, todo o investimento que a gente tem, colocou nos pastéis, no docinho e no pão de queijo. Por favor, sirvam-se. Se quiserem tomar alguma coisa, me dá um salve. A gente tem até a câmera zenital aqui em cima, que é só usada somente para mostrar o nosso pastel e o pão de queijo aqui, para mostrar, tá vendo? Os convidados. É o cachê dos convidados, vai achando. Fiquem à vontade, se quiserem tomar alguma coisa, é só dar um toque pra gente. Eu sou mais educado, eu vou comendo aqui. Mas, Vou pegar um pastelzinho. por favor. É pastel de carne, tem uns docinhos aqui e um pãozinho de queijo. E agora voltando um pouquinho para Farnops Foundation. Qual que é a principal ação de vocês? Eu sei, tipo, por exemplo, a CNCF é incubar projeto, ajudar a fortalecer os projetos aí de open source para, sei lá, ter mais poder, mais dev, mais divulgação, enfim. É um ecossistema todo. A Finops, como que ela atua nesse rolê? A gente é um pouquinho diferente quando a gente olha para os nossos outros parceiros da Linux Foundation. Enquanto a gente tem um grupo que geralmente vai focar muito mais no processo de open source em si, a gente tem uma série de recursos open source, mas o nosso foco principal é desenvolver as pessoas que gerenciam o valor de nuvem e, por que não, no futuro próximo, de tecnologia. Porque a gente tem expandido bastante o nosso escopo. Então a gente muda um pouco desse perfil e o nosso foco principal é ajudar as pessoas a se desenvolver. Seja através de eventos, a gente faz bastante eventos, especialmente aqui em São Paulo. A gente tem eventos a cada 2 meses, que sempre acontecem, então a gente provavelmente volta agora em maio de 26. Pode E aí explicar depois pra maio... galera colar aí, quem quiser conhecer mais, como que fica, como se escreve? Events.finops.org. Olha aí, fácil. Vai estar na descrição aqui também do vídeo. Beleza. É só procurar dentro da página da fundação, ou se for em finops.org, tem a parte de community lá dentro nas tabs, e você consegue selecionar eventos também. Então você consegue achar fácil, não tem tanta dificuldade. Aí você consegue acompanhar os eventos que a gente tem lançado. Agora a gente tem um evento que vai acontecer agora em Campinas, por exemplo, então bem nas cercanias aqui de São Paulo. E a gente faz esse tipo de movimento. Dentro deste evento a gente tem uma parte de networking, para poder ajudar as pessoas a se conhecerem, trocarem ideias. Eu tô com dúvida nisso, que ferramenta você está utilizando? Então, eu tenho essa dúvida na Cast, você também está usando o Cast, vamos conversar? Então tem essa possibilidade também. Os nossos eventos eles são totalmente agnósticos, então a gente não tem nenhuma apresentação, mesmo com os nossos parceiros nos apoiando, a gente não tem nenhuma participação de eventos, de ferramentas em específico, e aí ao espaço a gente traz um case, 2 cases geralmente, de usuários finais, trazendo como que eles estão fazendo a prática de FinOps para que outras pessoas aprendam. Então é um pouco dessa troca. É mais focado na educação do que... Bem isso. Boa. Bem isso. E a gente vai para uma segunda etapa que também é educação e certificação. Muito então a gente tem desde treinamentos gratuitos, que você também consegue achar em learning.finops.org, até certificações mesmo, que aí você paga, ou a bolsa de estudos que a gente tem também, que pode se disponibilizar para quem está aprendendo agora, quer começar a aprender, quer começar a entrar no mercado, também é possível. Muito louco. Isso daqui, é importante falar que tipo, a fundação está muito mais focada na educação, porque é uma carreira nova, né? Exatamente. Não é uma carreira que... E eu vejo muito SRE, ou então DevOps, ou Dev, que saiu dessa área da parte técnica e está indo mais agora para FinOps. Daí é um movimento que está crescendo bastante mesmo. Né? Eu sou uma prova viva, quer queira, quer não. Eu vim de DevOps, depois fui trabalhar com SRE, depois do finalzinho da carreira ali em SRE, meu chefe me convidou para trabalhar com FinOps, atividades inteiras. A gente ficou primeiramente em redução de custos, e após o processo de redução de custos que a gente foi aplicar o conceito de FinOps em si. Foi inclusive nessa oportunidade que eu conheci o Reda. E qual que é? Agora eu fiquei curioso. Você falou a redução de custo e o conceito de FinOps. Tem particularidades bem... Elas são complementares em seu nível, mas elas têm distinções em algum nível.
a ideia principal é, eu posso fazer redução de custos, mas por redução de custos eu consigo colocar qualquer pessoa, faz uma Diminui redução, aí, corta já. coisas, acabou. Dá para ser feito. O problema é que o FinOps, ele tem que trazer também o conceito de valor. Qual que é o valor que eu estou sendo entregue para essa ação? Que ações a gente está fazendo que de fato vai trazer receita ou ideias melhores para dentro da companhia ou tornar os itens mais efetivos. Quais ferramentas que eu estou utilizando, qual o modelo computacional ou qual nuvem que eu estou utilizando para conseguir de fato entregar melhor para o negócio. Então acho que muda um pouco dessa mentalidade, que não sai não só da redução de custos, mas eu falar, por exemplo, qual é a quantidade de requisição por cliente, qual é o custo que a gente tem para ter esse novo cliente, quanto que a gente mantém para Um olhar, uma lupa ali. uma lupa diferente. A redução de custo em si é o resultado final, né? Isso. E é mais reativo, né? A parte de FinOps já é a proatividade, o processo, e como você evita o custo futuro também, né? Exatamente. Eu acho que também Isso é louco. pode gerar um certo pensamento simplista, que é só cortar o custo e acabou. Mas só por cortar custo, eu posso simplesmente desligar Reduz e um já. montão de máquina, aí o meu sistema começa a falhar, posso ter problema de confiabilidade, posso perder cliente e acabou. Aí a empresa quebra. Eu acho que a ideia principal é pensar quais são as iniciativas melhores, informar todo mundo, porque acho que compartilhar os dados e deixar eles acessíveis, oportunos e funcionais. Cultura DevOps aí, ó. É cultura. Exatamente. Eu acho que é por isso que talvez haja essa conexão tão clara entre DevOps e FinOps ali em algum nível. Porque alguém que já tem essa expertise, já sabe como fazer, já tem essa ideia de compartilhar, de conectar, de fazer as pessoas entenderem quais são os propósitos e tomarem ações conscientes, e aí só muda o shift para dados. Eu vou olhar para os dados e entregar esses dados para funcionar. Muito louco. É uma área de observabilidade para custo. Bem pensado. Será que em pra algum fazer essa momento referência. vai juntar, assim, vai ter ferramenta pra gente pegar aí? Porque hoje que nem tem a cache ela vai equalizar ali, né? Será que tem alguma ferramenta em algum momento que vai ser o Zabbix, vai ser o Datadog só focado no custo? Ali, ó, tá vendo? Você tá gastando de data transfer tanto, tá gastando de instância tanto. A cache já faz isso? Ela já traz esse report? Como... Para Kubernetes, sim, a gente tem toda a parte de observabilidade também. E hoje no mercado tem várias ferramentas especializadas na parte de reporting em si, né, de nuvem como um todo. A Cache hoje ela é muito focada em Kubernetes. O que diferencia muito essas ferramentas hoje é que a maior parte delas ela traz a visão, relatórios, todo o controle, toda a parte processual muito bem. E não faz tanta automação. Acho que é aí que entra o diferencial das ferramentas que automatizam e reduzem esse trabalho manual de você estar lá tomando aquela ação repetitiva, né? Tinha uma dúvida agora. Tipo, que nem, Vitor, o pessoal vai te procurar lá para fazer a cache, para começar a usar a cache, ou enfim, usar qualquer software que vai diminuir a conta. Eles estão preocupados em fazer redução do custo ou eles estão mais procurando fazer mais com menos? Ou a galera chega assim, não, quero reduzir minha conta. Ou então a pergunta é, não, quero utilizar melhor a minha infraestrutura. Nunca vai ser isso, né? Sempre vai ser reduzir conta. Porque ele falou, tipo, ele me trouxe um negócio que é muito válido. Não é reduzir custo somente, é você utilizar melhor a sua infraestrutura. Ter performance em relação ao custo, que é louco. A gente tem vários cases diferentes, né? Por exemplo, inclusive foi uma coisa que quando a gente estava fazendo a última live contigo, um inscrito falou, olha, deu uma bronca na gente. FinOps não é só cloud, pode ser on-premise também. E é verdade. Então, por exemplo, a gente tem casos de uso de cliente que usa Kubernetes no on-prem, com servidor, storage e tal, faz um trabalho de compactação, de redução, de automação, e aí às vezes ele segura um refresh tecnológico que ele já ia ter que fazer agora, e aí ele joga isso para mais 2, 3 anos na frente. É um caso de uso. A gente também tem outros casos de uso que às vezes o DevOps, o SRE, ou às vezes a pessoa de FinOps, mesmo de business, chega assim, olha, a gente tem um orçamento que a gente precisa atingir, então a preocupação de custo ela é muito grande, mas às vezes, quando a gente começa a conversar, a gente vê que tirar a carga de trabalho também das equipes de DevOps no dia a dia, de SRE e tal, acaba trazendo um valor que é super importante, mas que não estava sendo visto antes. Outro ponto também, às vezes, a galera que está mexendo com Kubernetes ou que está mexendo com FinOps no dia a dia está muito focado em redução de custo, mas quando a gente faz um estudo mais aprofundado, tem aplicação, por exemplo, que está subprovisionado. E aí, às vezes, você tem que jogar mais recurso em cima e aí você não vai ter mais uma redução de custo, mas você vai ter uma melhora de performance. Então, eu acho que o que o Rodolfo falou faz muito sentido. Nem sempre é só
mente essa parte de redução de custo, né? Nem sempre, eu acho que tudo que a gente fica muito obsessivo, né? Fica muito focado naquilo ali especificamente e perde aquela visão ampla, às vezes você deixa passar algumas outras métricas que são importantes também. Sabe que, voltando um pouco que a gente estava discutindo antes sobre o painel das ferramentas, lá do CNCF, né? Hoje a seleção correta de ferramentas e a automação nas empresas para redução de custos, esse tipo de coisa, é uma vantagem competitiva. A gente vê cada vez mais profissionais, às vezes, deixando empresas porque tem ferramentas que não funcionam, tem muito trabalho manual, a carga operativa, a carga cognitiva é muito grande, né? Então isso acaba também tendo outros impactos, e no final das contas tudo é custo, né? Mas tem impactos nos times, né? Em várias coisas. Quando você está numa empresa que tem um olhar um pouco mais criterioso para isso, mano, é um outro... Eu vou falar a minha experiência agora, tipo lá no iFood, por exemplo, né? A gente toda empresa foca não na redução de custo, mas de utilizar a sua infraestrutura de uma melhor forma. Com uma pequena mudança, né? A gente saiu de KOps para o EKS, a gente está falando de reduzir a conta toda do iFood em 7%, segundo a AWS. Então é um valor gigantesco nisso, gigantesco. Só que isso não seria possível se fosse só eu lá, procurando como acertar, tá ligado? Eu lá no Kubernetão, lá, nossa, tem 10 réplicas, vamos trazer para 8. Não. O time de Cloud Economics, que é o time de FinOps lá dentro, que trouxe todo o report, o relatório, falando quanto que é interessante, mudando de instância ou não. Sabe, são ajustes que o DevOps do SRE não olha, não tem tempo para olhar. Então é super estratégico quando o time, né, quando a empresa já tem uma área especializada em FinOps. Tá bem comum isso daí? Como que você vê? Já é uma realidade ou você vê que está na crescente agora? Deixa eu dar um passo antes. Deixa eu primeiro adicionar uma moeda no que você comentou sobre essa questão de se eu estivesse olhando para tu, se só eu estivesse olhando, não teria esse resultado. Acho que é super positivo a gente olhar também, por exemplo, tem alguns casos de outras empresas que fazem parte da comunidade hoje, que só pela troca de GP2 para GP3, por exemplo, já teve um ganho gigantesco. Assim. Tanto de performance, que subiu para 3 vezes melhor a performance que eles tinham, como também teve uma redução significativa ali, por mais que seja pequena, em questão de contas, né? Quanto que estava sendo pago por causa da GPU. GP2 estava sendo super provisionado, super exigida ali. Então, acho que isso é bem legal. Quando a gente olha para o mercado, se a gente estiver falando só do Brasil, a gente tem visto uma gama gigante. Várias empresas se unindo cada vez mais e ganhando suporte para esse crescimento. Vou te dar um exemplo, já que a gente falou de Magalu Cloud, vamos falar de Magalu, em específico, que esteve com a gente no nosso último meetup agora na Oracle, que foi em setembro, imagino. Setembro, outubro, por aí. E que ela trouxe uma visão, 2 anos atrás, em 2023, eu vim aqui, palestrei com vocês, era só eu, praticamente, eu que estava tomando a conta, e aí como uma líder de finanças, a Lívia, no caso, ela disse, não, tava só eu que estava fazendo essa atividade, mas hoje eu chego aqui em 2025 para fazer mais uma palestra para vocês, dentro da comunidade, para dizer, hoje eu tenho uma equipe de 7 pessoas. Foda, né? Sabe? Então, é um crescimento, tem coisas acontecendo, tem coisas que estão pedindo essa necessidade, desde um grupo que vai poder validar e trazer essa discussão para a mesa, vamos para câmeras, vamos pensar primeiro se a gente mantém no on-premises ou não, e depois pensar nesse modelo de movimentação para a nuvem, como também essa divisão de talvez olhar para diferentes nuvens e ter expertises diferentes. Então a gente tem visto também até perfis de engenheiros FinOps surgindo. Então tem uma série de coisas que tem acontecido para o Brasil como um todo. Se a gente for olhar para o mundo, é ainda maior esse crescimento, porque a gente tem outras regiões que estão muito mais maduras que a gente. Por mais que o Brasil seja o mais maduro da América Latina hoje, existem pessoas que fazem FinOps há muito mais tempo, sabe? Estados Unidos sempre está na frente. Sempre na frente, exatamente. Muito louco, muito louco. Vocês estão percebendo também nas empresas que estão atuando, onde tem a cash, tem um time de FinOps? Vocês conseguem correlacionar isso ou nem sempre? Normalmente sim, mas tem muita empresa que às vezes não tem time de FinOps muito estruturado e está bem preocupada com otimização também. Mas acho que, via de regra, tem, né, Vitor? E isso está sendo muito legal. A gente tem visto, né, os times, né, de FinOps crescerem muito. Eu acho, Jeff, inclusive, que é um caminho super natural, como o Rodolfo falou, que veio de SRE também, veio de um cargo mais técnico. Essa transição para FinOps, eu acho que faz todo sentido. Por quê? Porque muitas das otimizações que você faz de custo, se você tiver um viés um pouquinho técnico, ajuda, né? Facilita. Não que você não possa ter pessoas de FinOps que vêm de finanças, que tem muito, né? Gente que vem da parte financeira em si, de parte mais administrativa. Mas ter gente de FinOps que vem de áreas técnicas, a gente entende que ajuda e agrega bastante
justamente nessas coisas. Será que usar GP2 ao invés de GP3 ao invés de GP2 ajudaria? Será que se eu utilizar melhor aqui os nodes spots, por exemplo, ou se eu mexer nos requests CPU memória? Então, esse olhar é interessante e eu acho que cada vez mais, né, os SREs de plataforma, um ou outro ali, vai passar a olhar mais, porque também o profissional de FinOps, ele traz uma carga de business interessante. Então, estratégico. Então, às vezes o cara chegou ali no platô de carreira técnica, ele está pensando qual é o próximo passo, e aí, eventualmente, o FinOps vai levar ele para essa posição que ele vai estar mais próximo de business, entendeu? Então, eu diria que é importante ter os dois no time, né? O Exato. cara que está mais pro business e o profissional que está mais no técnico, que vai ter facilidade de implementar aquelas mudanças. E eu acho que nada impede você assumir essa posição de estar liderando uma atividade de FinOps e adicionar alguém que seja ainda um pleno, júnior, que seja, que é totalmente técnico. Sim. Que é a pessoa que gosta de escovar bits, que é a pessoa que gosta de ler todos os itens sobre CPU e memória e tudo mais. A Eu acho gente que é vai super validar positivo. essa ideia, né? Exato. Eu acho que e ter esse poder de conversa, de eu chegar e falar, pela minha avaliação técnica, eu acho que a gente pode ir para essa modelo de máquina, ou essa nova estrutura, ou a gente pode começar a usar essa tecnologia. O que vocês acham? Isso dá uma gama para o pessoal começar a pensar, começar a trazer, inclusive, discussões para a mesa de quais tecnologias utilizar. E eu acho que um outro ponto super importante é que não necessariamente a gente precisa ter um time de FinOps para poder fazer FinOps acontecer. Um dos princípios do framework é falar que FinOps deve ser habilitado centralmente. Se eu conseguir reunir um grupo de pessoas, seja líderes, managers, o que seja, e que a gente conseguir debater juntos, para a gente ir para essa nova tecnologia, a gente faz sentido? Tem esses dados aqui que são de custos. Vamos pensar sobre como que a gente consegue reduzir? A partir do momento que eu começo a ter esse tipo de discussão, FinOps está em place. Sabe? FinOps, então, é um framework. É um framework. É um framework operacional e uma prática cultural. Então, tem algumas coisas que você pode pegar dentro do próprio framework, que é ideias de quais são as alocações de custo, como que eu faço redução de custos, como que eu consigo pensar em manusear a prática, como que eu faço benchmarking ou faço benchmarking interno. Então tem vários itens que eu não vou esmiuçar muito além, mas também tem uma mudança cultural. As pessoas precisam entender o porquê fazer aquilo e como fazer aquilo. Muito louco. E vocês falaram, tipo, tem uma galera que é do financeiro que vai para FinOps, tem a galera que é DevOps, SRE Dev que vai para FinOps. Talvez seja uma nova oportunidade de carreira mesmo para a galera. Posso Manda Eu entendo que sim, eu acho que inclusive é por isso que talvez o framework tenha movimentado tanto para um modelo mais abarcativo, mais abrangente, olhando para a estrutura de tecnologia como um todo. Porque antes, talvez a pessoa venha muito de nuvem, fica muito de nuvem e aí bate um cap de conhecimento em nuvem, mas aí FinOps vem e traz, não, a gente precisa começar a olhar para a nuvem, mas on-premises, SaaS e outros. E com essa movimentação e com esse novo jogada de atividades, eu abro um novo espaço. Antes eu estava preso, chegando no meu limite de conhecimento técnico em nuvem, agora eu posso passar para um modelo técnico que olha para cross habilidades, ou talvez me tornar um mais estratégico, ir mais para gerência, C-level e afins. Chega mais perto do negócio também, né? Exato. Muito louco, muito louco. E hoje, tipo, falando, é evidente, né? Não é aquele negócio de, faço curso 3 meses, 10 mil de salário, nada do gênero, mas o salário de FinOps é uma boa, né? Porque é uma área nova ainda, com poucos profissionais, é aquele boom do DevOps de 2016, assim, eu acredito. Porque eu vejo uma galera migrando mesmo, galera que era, sei lá, staff em DevOps SRE, tá indo pra FinOps, porque tá enxergando isso como uma oportunidade de ouro. O que eu acho interessante nesse ponto é que talvez a pessoa já tenha um nível de maturidade. E como ela já tem um nível de maturidade, é muito mais fácil eu trocar ela para um sênior de FinOps. E usar a experiência. Porque vai ter toda essa carga, essa experiência, essa curva rápida de aprendizagem. Ele não vai precisar ter que entender o que é nuvem, quais são as diferentes perspectivas, para depois começar a olhar para os dados e aí tomar decisões. Muito pelo contrário. Ele já sabe quais são esses recursos, ele entende os recursos em diferentes nuvens, geralmente, porque saber de um já te dá um know-how para conhecer de mais nuvem, e aí ele consegue aplicar rapidamente. Olhando para esses dados e olhando para o que eu sei de conceitos, dá pra gente fazer dessa forma. Bora. E aí fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse que é o bom. É mais fácil pro DevOps migrar pra FinOps do que o financeiro? Aí é uma brincadeirinha perigosa, eu diria, porque pode ser que seja mais fácil pela questão de já ter um conhecimento, então ele consegue performar sozinho. Mas eu já vi pessoas de finanças virem falar, não, quero entender um pouco mais do técnico, ou pelo menos entender quais são os custos e começar a questionar o técnico. E aí, técnico, como que a gente pode fazer? O que você tem de ideia aqui? Dá pra gente dar uma apertada nesse Kubernetes ou melhorar essa performance desse recurso? Eu acho que dá pra fazer dessas N diferentes perspectivas. Se eu for trazer como que tá a construção da comunidade hoje, eu tenho gente que veio de cozinha, era cozinheiro e fez a transição de carreira para tecnologia e aí virou FinOps. Eu tenho gente que veio de gestão de mercados,
tem gente de veterinária, de medicina. A galera Então, que enxergou assim, a oportunidade. Exatamente. Eu acho que é um grupo muito vasto, mas que vem primeiramente de DevOps e finanças. Eu acho que são essas frentes mais rápidas de transição. Mas quem pode vir de um know-how diferente também tem espaço. Que muito louco. E quando a galera tá. Quando a gente vai começar a falar sobre FinOps, vocês aí vão lá começar a implementar a Cast, ou então você quando vai começar a trocar ideia lá com o pessoal sobre FinOps. Quem que é o. Assim, eu já vou falar, já sei a resposta, eu acho que já sei a resposta. Mas quem que é a pessoa que mais resiste a essa ideia? É a parte do board, diretoria, gestão, ou é mais a galera técnica? Essa é Essa é uma boa pergunta. uma pergunta. Eu não sei. Eu não tenho muita. Não tem muita dificuldade. Assim, eu vejo, na verdade, pela minha experiência em específico, eu vi que a primeira equipe que ia comprar a ideia além de tecnologia, né, de DevOps ali, foi o time financeiro. Então isso eu vi rápido acontecer. A gente acaba lidando com vários tipos de empresas e cenários diferentes também, por isso que a gente às vezes fica... Né? Tô em dúvida em que eu respondo, mas eu diria que acho que o principal interessado é quem paga a conta, ou quem sofre com a conta. E a resistência vai gente- ser quem vai implementar aquele negócio. a gente já teve várias... Depende muito da estrutura da empresa. A gente já teve casos, por exemplo, que a gente foi na área de DevOps, por exemplo, os caras adoraram a solução, mas não emplaca. Mesmo trazendo 50%, 60%, 70% de saves. Por quê? Porque se ele sai da sala e deixa a luz acesa, não é ele que paga. Né? Então ele fala assim, muito louco, gostei da ferramenta, tecnicamente é ferrado, mas ele não tem força para empurrar internamente. Se essa área é cobrada por isso, né, por entregar eficiência, ele não vai ter resistência com isso. Então, eu acho que é muito mais nessa linha. Né? E existe um certo nível de maturidade de empresas hoje que ainda não criaram nem ao menos uma taxonomia para tags, por exemplo. Se eu não tenho nem essa prática, eu não vou conseguir criar contability. Eu não vou conseguir colocar responsabilidade para aquele time, porque eu não consigo fazer a divisão Não tá dos custos. medindo, né? Exato. E você não ter tag hoje no cloud, mano, é que ele é uma cabeça. Né? É um risco, assim, gigantesco. Porque reports, né, dashboards básicos, sem Quebra tag tudo. você não consegue fazer, né? Exatamente. Aquele tal do AWS Curve. Por exemplo, hoje a gente vê várias empresas tentando fazer chargeback, né? Tentando jogar a conta para as áreas que estão consumindo. Se você não tiver um tagueamento minimamente bom, né? E se você não dividir bem o uso de recursos, por exemplo, dentro de clusters, essas coisas, é muito complicado fazer, né? A gente demorou muito para ter isso, né? Porque você falando agora, tipo, o centro de custo, por exemplo, né? Você colocar o custo pro time que tá lá, sei lá, checkout, toma isso, a sua conta é sua. O catálogo, toma isso aqui que a conta é sua. Sempre teve isso nas empresas que eu passei, o centro de custo, mas nunca sistêmico, né? A gente tava falando centro de custo, tecnologia, tudo isso aqui, gasta tudo isso. E sempre foi um setor que sempre gastou muito dinheiro, daí ficava sempre aquela ideia. Tecnologia é um rio de gastar dinheiro, não sei o quê. Quando você começa a colocar uma lente maior ali, você vê, opa, pera lá, é um negócio que está demandando isso, né? Fica mais fácil para a gente justificar o valor investido, talvez, não? E aí, por isso que a gente vai para esse caminho de mostrar o valor. É muito louco. Antigamente era muito mais assim, uma divisão global, né? Pegava a conta de cloud e dividia igualmente por todas as áreas. Por mais que tinha uma área que usasse E o que acontece, $10 por mês, ele pagava 100 mil por Sempre mês. tem aquela uma área que ferra tudo, um serviço que usa muito mais, os outros estão quietinhos, só que acaba pagando a conta. E isso também vai diferenciar muito o bom profissional, entre aspas, né? Mas o bom profissional do profissional mediano, né? Porque se você olha, tem times que são muito mais maduros, né? Com uma senioridade maior, eles estão preocupados com isso, estão preocupados com como que funciona, que a gente está falando, data transfer, estão preocupados em número de requisição, estão preocupados se vai sair lá para a internet, depois vai voltar, está preocupado no setup do banco. Tem um monte de questões ali que são super, hiper, mega importantes. Vocês também conseguem correlacionar isso com a maturidade do time, talvez? Que eu digo, tipo, sei lá, você vai ter muito mais performance e um bom custo numa Netflix da vida que está preocupado com isso do que no varejão do Jão? Sem dúvidas, até porque a decisão de arquitetura já é eficiente. Desde né? o começo já pensa Então nisso. eles desenvolvem um microserviço que está, vamos dizer assim, preparado para uma interrupção, né? Já são times que pensam mais em controlar desperdício, esse tipo de coisa, né? Então, com certeza, obviamente, seguem precisando de soluções, né? Ou automações que ajudam com isso, mas com certeza já são ambientes que nascem mais otimizados. Eu só complementando, eu concordo e o que acontece muito, né? Às vezes a gente até brinca, né? Tem casos aí que a gente vê de empresas que, por exemplo, usam Kubernetes com monolito,
que não são microserviços e fizeram uma migração de um legado. Não existe, né? E que assim, quando a gente olha assim, não faz muito sentido, porque o conceito de Kubernetes é um ambiente distribuído, que você pode matar um pod sem prejudicar o sistema por inteiro. Então, isso aí prejudica, porque quando a gente fala de otimização, a gente precisa ter alguns pré-requisitos, né? Por exemplo, se você fala de usar spots, você tem que ter alguma resiliência ali, né, para interrupção, né? Se você fala de mexer e comprimir mais, reduzir requests, você precisa que o sistema seja, de uma certa forma, arquitetado para suportar esse tipo de coisa. Então, a otimização, o FinOps, de uma forma geral, ele tem muitos desafios quando a arquitetura da aplicação não foi pensada lá atrás, né, de uma forma para ser mais aderente. Então, eu acho que isso muda bastante. Tem empresas e tem casos de uso que você vai conseguir aplicar FinOps e reduções de uma forma mais efetiva do que em outras. Até o ponto do tagamento que a gente comentou agora aqui, melhorou muito depois do advento do IAC nas empresas. Facilita, né? Já provisiona o recurso via pipeline, ele já sabe quem está executando em qualquer área, ele já vai lá, tagueia os recursos adequadamente, né? Então, eu vi que melhorou bastante isso depois que as empresas começaram a automatizar mais a infraestrutura em si. Isso ajuda. E IAC, mano, salva um mundo, né? Muito bom, muito bom. E eu quero começar, esse dia eu não quero mais esse bagulho de Kubernetes não, que se lasque, eu não quero mais acordar de madrugada. Falei isso, não tem plantão para FinOps não, né? Não. Então boa, não quero mais acordar de madrugada. Nunca vi. Imagina, a gente toca de madrugada, eu vi aqui que subiu o custo daqui, cara, tem como você atuar. Mas eu não quero mais atuar como SRE, como Dev, DevOps, quero ir para FinOps. Como que eu começo? Eu entendo que o primeiro ponto é se certificar. Acho que precisa pelo menos garantir que você tem e tem a certificação da Linux Foundation lá da... Tem. Linux Foundation e FinOps Foundation tem a certificação que você consegue fazer, principalmente para quem quer atuar diretamente, tem a FinOps Practitioner. Então acho que esse é o primeiro ponto. Acho que segundo, que talvez seja até o mais relevante de todos para impacto, é você estar envolvido com a comunidade. Acho que é o momento de você conseguir olhar no olho de outra pessoa e entender qual que é a dor que ela passou. É um jeito mais rápido de você aprender e alavancar o seu conhecimento e a sua prática. Então, acho que esse é o ponto. E até porque eu também faço um pouco da brincadeira de que às vezes você precisa ter alguém que vá dizer, eu tenho essa pessoa aqui, bora colocar ela para fazer as coisas. Então, acho que é importante a gente estar dentro de alguém que vai segurar sua mão nesse momento. E outra coisa, se você quiser aprender agora do zero, você já tem tudo em FinOps.org. É só acessar a página, você consegue começar a ler gratuito, não precisa pagar nada. É só procurar, você vai procurar pelo nome em inglês, né, do que você quer aprender ali, mas você tem todo na sua mão e fácil de utilizar, inclusive recursos para IA agora. Que muito louco. E quanto custa a prova de certificação? Você sabe quanto custa? Depende. Se você estiver fazendo a Practitioner em si, se você quiser só a prova, é aproximadamente $300. Tá. Se você quiser a prova mais certificação, fica $500. Pode crer. Isso daí é a certificação diz o treinamento. Treinamento mais a certificação. Pode crer. Eu sou certificado e recomendo. É difícil a prova? Como que é? Acho que você estudar, os conceitos são bem claros, né? A prova não é uma prova que tem pegadinha, esse tipo de coisa. Então é bem tranquilo. Estudando e conhecendo os conceitos bem tranquilo. Eu também fiz ela, é um bom início, um bom ponto de partida para você começar. Uma coisa interessante, tá? Que aí o Rodolfo vai me corrigir se eu estiver errado, mas a gente tem visto muito, para quem quer trabalhar na gringa, muitas vagas de FinOps, tá? Que é replicável. Se você começa a trabalhar com FinOps no Brasil, muita gente tem trabalhado para empresas de fora, ganhando em dólar também e tal. Então, sim. Vamos fazer um evento lá no Linux Chips, de FinOps aí, certificar uma galera. Bora. Vou trocar ideia, tem uns camaradas lá agora. Mano, eu conheço um diretor da FinOps Foundation agora, mas eu tenho uns contatos, a gente podia fazer um bonde, a gente tá falando de fazer bonde, porque é uma área nova, eu acho que ia trazer uma galera, levar uma galera pra explicar o que é FinOps lá e, mais numa área mais, com foco mais profissional mesmo. Quero migrar, como que eu faço? Porque fica muito, eu acho que nebuloso, né? Se você não trabalha numa empresa que já tem essa área estabelecida, buscar essa informação, eu acho que dificilmente a galera vai buscar sem ter o exemplo, tá ligado? Sim. Porque eu tenho, pelo menos era um preconceito que eu tinha antes no começo. FinOps era muito mais um negócio de burocrático, tá ligado? Era muito mais fora de tecnologia que dentro de tecnologia. Mas trabalhando com essa galera, mano, é fundamental ter os caras perto, manja? É fundamental, porque eles vão meio que guiar você pro melhor cenário. Você não vai ficar vendo toda hora qual a diferença do G2 pro G3, você não vai ficar vendo por que o ARM é mais interessante do que, sei lá, a plataforma Intel. Tudo isso daí tem que ter alguém que tá com um olhar muito mais de perto, né? É muito interessante mesmo. E LinkedIn, como que funciona? Tem bastante vaga?
Tem muitas vagas. Eu acho que, inclusive, o mercado tá super aquecido a ponto de a gente conseguir começar a ver gente trocando de vagas a todo momento, assim, sabe? Eu acho que por isso que eu falo de novo da comunidade, porque acho que de alguma forma alguém, tô saindo daqui, você quer assumir a minha? E aí faz essa troca. Inclusive essa jogada de gente que tava trabalhando pra gringa, saiu porque achou uma outra oportunidade aqui dentro do Brasil, mas falou, não, vai trabalhar pra lá. Achei uma boa pra você, tá? E já aqueceu o Brasil também, né? Porque antes tinha muito mais vaga lá pra fora, agora já tem bastante vaga aqui no Brasil também. Esse network é super importante. Eu tenho participado não tão ativamente da comunidade, mas eu conheço muita gente que tá e... Foi assim, né? Estudou, começou a ganhar dinheiro e abandonou. Acontece, mas tá no meu coração. Não, mas vira e mexe, rodando alguns países no Chile, com o Jorge, lá, alguns clientes nossos falando, conheço o Rodolfo, conheço tal pessoa no Brasil, então é super importante, legal, até pela troca de experiência mesmo. Né? Isso, eu acho que um ponto super interessante você falando dessa questão de tô no Chile, conheço alguém no Brasil, a gente tem um programa global de mentoria. Então a pessoa pode entrar, participar do programa de mentoria e receber um mentor que é chileno, por exemplo. Ou eu sei de espanhol, eu quero mentorar alguém na Espanha. Comunidade mesmo. É bem massa isso acontece bastante. Eu conheço um canal também de um tal de Vitor que fala uns bagulho de Finops também. Boa! A gente tenta, né? E assim, uma coisa bacana também é que, pelo menos é o que eu percebo, né? O cara que vai pro FinOps, ele começa a ter acesso a um nível dentro da empresa de pessoas Um outro fórum, que às né? vezes no técnico ele não conseguia. Não que todo técnico queira isso. A gente sabe que tem técnico que, cara, eu quero ser técnico mesmo, eu gosto disso, eu não quero ir para a parte estratégica. Mas quando você vai para o FinOps, você começa a criar uns dashboards, uns reports, umas coisas que são muito mais de negócio, e aí você começa a falar com o cara CFO, com o cara que vai tomar uma decisão financeira e tal, você põe a cara no sol. Então, assim, você se expõe mais, né, para outras pessoas de níveis estratégicos. E, assim, para quem pensa, né, em carreira e tal, quem quer, às vezes, divergir um pouco daquela área simples, puramente muito técnica, é um caminho interessante. Eu diria que é importante até para quem quer continuar sendo muito técnico, porque você vai ter visibilidade que você não teria no nível executivo, né? Eu concordo plenamente com promoção, né? Carreira em si mesmo. Bem observado. Acho que, ainda que você seja alguém muito técnico, você vai querer falar, eu que produzi essa ideia. Eu quem trouxe esse tipo de discussão para mesa, sabe? É positivo pro seu perfil pessoal. Você pode trazer hoje um cluster Kubernetes mais tunado, mais inovador do mundo. Você chegar no outro cara e falar assim, reduzir 30% da conta, ninguém vai estar escutando que você está fazendo Kubernetes. Infelizmente, porque é muito mais perto do negócio. Então, eu acho que é uma estratégia muito interessante. Eu pensar nisso não. Pô, você tá ali, tá muito tempo. Só que aí pega um outro perfil de dev. Aquele eu não gosta de falar. O cara que fala é o palestrinha, é o puxa-saco. Daí você fala, o cara reclamando, o cara recebeu promoção e eu não. Eu falei, caralho, tá na tua cara, tá ligado? O porquê disso. Se movimenta. Aquele tempo de o dev trancado numa salinha, que enfia prato de comida pro lado da porta, que era um ditado bem comum, acabou. Não existe mais. Se você não sabe vender os seus projetos, se você não tem um alinhamento com o negócio, mano, a sua área de atuação tá bem restrita. Isso é crítico. Acho que por mais que a pessoa seja extremamente técnica, isso, né? Acho que é uma decisão de carreira. Eu acho que a gente tem que entender do negócio e falar um pouco da língua do negócio. Né? Porque aí é o que a gente estava falando, cria visibilidade, cria mais afinidade, né, com o business em si. Isso, tenho visto muito, traz muita oportunidade de promoção, de crescimento de carreira, técnico mesmo. Né? E aí eu acho que a gente também não pode esquecer que nós somos animais sociais. Total. Então a gente precisa... tudo bem, é uma coisa que me falha, eu não sei vender, mas quem é o meu parceiro que vai me ajudar a vender? Exato. Sabe, que vai pelo menos conectar comigo no projeto, para entender o que eu fiz. E aí a gente conseguir trazer isso pro negócio, entendeu? Sim. Talvez você tenha alguém, às vezes seu chefe mesmo, que se você tem uma parceria com o cara, ele pode chegar e falar, essa atividade aqui foi feita dessa forma e o louro é todo desse cara aqui. Sim. Por que Ajuda a expor, né? Por que não? Acho que é só conseguir... talvez sair um pouquinho dessa sala fechada e falar, não, eu tô precisando de uma ajuda nisso, pelo menos pra eu vender esse negócio que a gente fez. Vamos pensar num jeito e chegar no resultado. E é uma exposição pra todo mundo, né? Pra pro todos. técnico, pro gestor, né? Muito interessante. Eu já falei, inclusive, algumas vezes, às vezes você fala que até é do seu chefe, a ideia é do seu chefe. A gente reduziu pra caramba, mas meu chefe que fez. E o cara tá feliz, eu mostrei, fui lá e fiz as coisas e tá tudo bem. Entendeu? E é uma forma que você falou, eu não quero entrar nesse jogo de fazer a politicagem, de me expor. Beleza, combinado, vai lá, o gestor acaba fazendo esse papel e você acaba alimentando ele das informações. É uma troca legal. Se ele for um líder bom, ele vai olhar pra você e falar, esse é Meu o cara que Deus, venha pro meu time, por favor. E todo mundo cresce, né? Porque aí, se você faz isso, o teu líder cresce, depois você acaba, às vezes, crescendo junto, né? Vai puxando. Cara, você ganha visibilidade na empresa inteira, cara.
Esse negócio do iFood lá, por exemplo, eu tô lá no iFood 8 meses, 5 meses a gente fez isso. Mano, a empresa inteira conhece hoje, por conta do custo. Eu sei que o EKS é da hora, mas a pauta que pega é o custo, a redução. Ninguém lembra, porque saiu do COPS pro EKS. O pessoal vai lembrar dos 7%. Exato. Exatamente. O pessoal técnico lembra, fala assim, não, ainda bem, já era o COPS, que não sei o quê. Mas a galera fala, o EKS que reduziu tanto, X%. Então isso é importante. Quem não tem essa visibilidade, você que está assistindo agora, não tem ainda essa ideia, esse entendimento, mano, melhore isso daí, vai procurar, busca informação, como já diz o ET Bilu, porque é super, hiper, mega importante. Mano, e gratuito. Uma coisa que eu falo também sempre é o seguinte, lá em 2016, quando começou o DevOps, eu ganhava muito mais dinheiro do que hoje. Evidente, né? Hoje eu ganho dinheiro, vai crescendo o salário, mas na época, se você comparava um sysadmin normal com um DevOps, mano, era assim, absurdo. Era tipo, sei lá, um ganhava 2, outro ganhava 10. Mesma tarefa, praticamente. Uma automação aqui, um entendimento de CI aqui. Hoje em dia, eu tenho esse entendimento para quem não manja do negócio. Você pode ser um SRE, DevOps, foda pra caralho lá no Kubernetes. Não tem entendimento do negócio, não sabe para onde o negócio vai, não sabe traduzir o que o negócio pede em infraestrutura, maluco. Tá para trás, não adianta reclamar, vai ganhar menos, vai ter menos oportunidade, menos visibilidade, e é o jogo, né? Se a gente não entender o negócio, a gente está bem pego. Não tem mais espaço somente para o profissional técnico. Cada vez menos, ou se tiver muito pouco mesmo, talvez quando você é mais júnior. Mas depois tá passando, você precisa ter habilidades técnicas. Vocês enxergavam isso desde o começo? Eu não. Eu também não. Eu passei a enxergar mais quando eu migrei de ser cliente para um vendedor. Porque é uma empresa que naturalmente é muito mais orientada à venda e negócio, né? E hoje eu vejo como isso me ajudou. Porque assim, né? Você pega a gente trabalha nessa empresa que fabrica essa água aqui. Você deve. Você trabalha para quê? Para vender água. Né? Então, assim, eu tenho que entender do negócio como que o meu software vai ajudar a vender mais. Impacta, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, desbloqueia várias coisas muito importantes, né, no crescimento. Eu acho que isso vem também com a maturidade de tempo de carreira, né? No início, a gente tende a achar que o trabalho técnico, a entrega técnica, vai ser suficiente para te garantir a promoção, para te garantir o crescimento de carreira, né? E aí depois, com o tempo, você vai percebendo que não é só isso, né? Você tem que participar de comunidade, você tem que fazer networking, você tem que ter pessoas que confiam, né, em você para entregar o trabalho, você tem que entender de vendas, né? Que é algo que eu sei que muita gente, principalmente os caras mais técnicos, odeiam, mas se você não entender que você está sempre vendendo alguma coisa a todo momento, vai ser difícil crescer. E às vezes não é vender um produto, é vender o seu trabalho, é vender o seu projeto, é vender a sua ideia, né? Então, quanto antes você entende isso, eu acho que o crescimento na carreira ele vai ser mais rápido e você para de ter aquela frustração. Por que as pessoas estão chegando ali, o cara entende menos que eu tecnicamente e ele chegou lá e no que eu sou diferente? Às vezes é isso, às vezes é porque o outro profissional tem uma habilidade social maior. Então, o que tu falou faz todo sentido. Eu acho que hoje o dev, ele tem que ter habilidade social. Se você não tiver um dev hoje que saiba se comunicar, que saiba vender um projeto, que saiba entender o olhar do outro, né? Que se coloque no papel do outro, seja de negócio ou seja de outro dev, por assim dizer, é muito difícil. Inclusive, tem empresas aí hoje que estão com a política de se eu tiver um cara gênio, mas babaca, eu não quero ele. Não fica. Tá Não fica. É muito... eu, pelo entendimento, sei lá, pela minha experiência, é muito mais complexo você manter um time entregando, motivado. Mano, você não precisa ter o Ronaldinho Gaúcho lá no time, porque às vezes o Ronaldinho Gaúcho vai estragar o time todo. E o time é muito mais importante do que uma pessoa só, assim. Total. Então, eu dependo muito do meu time. Eu sei que eu não tenho todas as habilidades necessárias para entregar o que o negócio pede. Então, eu preciso de um time. E um negócio sempre falo, tá buscando dinheiro? Lá em 2016, era um lugar bom de buscar dinheiro em relação a Kubernetes, em relação a DevOps. Procurem buscar oportunidades que estão começando agora. É o caso do FinOps, é coisa nova. Mas eu vou ter que estudar? Não precisa. Você pode ficar onde você está e também não tem crise nenhuma. Mas se você quiser ter um crescimento, tem que estudar todo momento, tem que buscar oportunidades. Eu comecei como administrador em Unix há 23 anos atrás. Solaris, HPUX, AIX, essas coisas horrendas. Se eu ficasse preso nisso, poxa,
estaria trabalhando aonde hoje? Hoje grandes oportunidades existem onde tem poucas pessoas Exato, é onde está o dinheiro. buscando, né? Porque É o tal do foundation, cara. escassez, né? É onde você vai fazer a fundação, seja o que for. Se você for fazer a fundação, você chega numa empresa, eu vou estabelecer o FinOps aqui, cara, se isso der certo, eu tenho um crescimento garantido já na empresa, manja. Então é algo que vai fazer a diferença. Só que eu queria uma outra pergunta. Você falou do practitioner, né? Que seria a primeira base. Já tem os outros levels, assim, de... Temos alguns níveis ali que vão para áreas diferentes, né? Não dá muito para dizer nível em si, porque geralmente elas estão aqui meio que paralelos. Então mais o foco, né? Mais o foco, mais a ideia do que você quer aprender ali. Então se você é um practitioner e você quer ir realmente para a prática do FinOps, vai para practitioner mesmo. Se você é alguém que tem uma visão mais engenharia, seja Quality Assurance, DevOps, desenvolvedores e afins, aí tem a certificação de Engineer, que ela vai trazer uma visão mais de, quanto que eu posso medir a automação, se a automação realmente vai ter uma efetividade, se faz sentido eu parar o meu trabalho que eu estou fazendo hoje para tomar essa iniciativa que FinOps trouxe para mim, ou se eu foco realmente nessa minha atividade porque ela vai me trazer mais retorno. Sim. Então é pensar nessa brincadeira de novo de valor voltado para minha necessidade, para o meu trabalho de desenvolvimento. Com um olhar de engenharia já. Exatamente. E aí, se você quer ir para uma parte mais de dados, a gente tem hoje a Focus Analyst. Focus é o nosso maior projeto hoje. Ele vai mais ou menos nessa mesma linha do Infrastructure, de alguma forma, porque ele é um modelo de normalizar as diferentes línguas que a gente utiliza para construir infraestrutura. Não é? Essa é a ideia do Infrastructure. No Focus, a gente está trazendo uma maneira de como que eu concateno todas as diferentes ferramentas, servidores de nuvem e afins, dentro de um único local para conseguir ler os dados em um único local. Então, a gente tá nesse caminho para a construção desse projeto. A gente está na versão 1.3 e vai lançar a versão 1.4 em breve. Estamos no processo de desenvolvimento da 1.4. Dá para acompanhar também no GitHub. Então, focus.finos.org tem mais informações lá e tem acesso ao GitHub para você poder dar suas ideias, votar nas features que a gente está produzindo e tudo mais. Mas o Focus ele seria o quê? É uma aplicação? Não, ele é como se fosse uma normalização. Ele é como uma espécie de uma especificação técnica. Pode crer. Então a gente tem, para você construir, se você tem uma ferramenta que vai cobrar alguma coisa de um cliente, qual que são as colunas que você tem que construir para poder entregar esses dados bom para o cliente trabalhar? É isso. Esse é o foco do foco. Então é isso. E por último, se a gente for falar realmente de nível, a gente vem com o Professional. O Professional ele é como se fosse um MBA, porque você fica um bom tempo em treinamento. Tem self-paced, então tem um curso que você consegue ler, participar online, mas tem coisas que você precisa fazer com peers. Então você vai juntar um grupo de pessoas do mundo inteiro e você vai conversar com essas pessoas para conseguir chegar num resultado. Fazer uma troca de experiência. Exatamente. E aí esse é para quem quer ser o líder mesmo da prática de FinOps. E aí, para paralelo a tudo isso, a gente está lançando agora, então está em processo de construção, que é uma série sobre IA. Então a gente tem FinOps para IA nível 1 e nível 2, que já tem lançado, e a introdução. Então você consegue entender um pouco mais do conceito. No nível 1 você aprende a fazer a alocação, como conversar com as diferentes personas para conseguir ter resultado disso. E no nível 3 você fala mais sobre otimização, como fazer forecasting, como controlar esse impacto de custos com IA. Isso daí eu tenho que fazer primeiro a practitioner, depois eu vou para... ou não? Geralmente, para você chegar na Professional, você precisa ter duas em mãos, que é a practitioner e a Focus Analyst. Okay. Esse é o mínimo. Agora, para IA ou para Engineer, você pode fazer à vontade, não tem nenhum pré-requisito. Pergunta para vocês agora. O FinOps, ele crescendo, ele é um vilão para vocês? Eu digo em relação a cash, ao modelo de negócio, porque vai ter muito mais gente treinada desde o início a utilizar uma infraestrutura muito mais enxuta, ou você vê que isso é muito mais para ajudar? Porque senão ninguém enxerga isso daí, não tem como chamar vocês para trabalhar. Se tá lá o cara, tá bom, acredito que tá, não vai chamar vocês. Ele é o vilão ou é amigo de vocês? É o mocinho. Pelo contrário, acho que ajuda muito. Quanto mais a gente tem profissionais conscientes, treinados, né, e capacitados em questões de otimização, mais fácil a gente consegue ajudar com ferramentas, com as nossas estratégias de otimização, vamos dizer assim. E só complementando, tem um ponto importante também que é o seguinte, né? O Rodolfo comentou que o engineer cuida muito da parte de automação, né? A gente é muito preocupado com a automação. E aí o que acontece, né? Se você, por exemplo, vai fazer um right sizing de clusters, né? Se você vai conferir se o que está sendo pedido ali de VCPU e memória no container está sendo utilizado ou não, identificou que tem desperdício. É totalmente possível fazer um right size desse de forma manual. Você vai pegar a sua equipe ali, vai lá no dev, olha, você pode baixar, por gentileza,
o container, né? Normalmente o dev vai dizer, posso, mas você se responsabiliza, né? Aí vai ficar naquele jogo de empurra. Se cair, você que... você se responsabiliza, né? Mas Raro, mas acontece. digamos que no mundo ideal dê certo. Você faz hoje o right size, mas daqui a 1 mês, 2 meses, 3, já era. Você vai ter que ficar fazendo constantemente. Alguns Então, casos até em 1 hora, né? O FinOps, nesse caso, quanto mais pessoas entenderem isso, entenderem que a automação constante ela ajuda, para a gente é melhor, porque o que a gente está preocupado é em fazer uma automação de forma constante, né? Então, eu acho que isso é um ponto super importante. E outro ponto também sobre o Focus, que é legal, é que a gente sabe que para fazer FinOps, às vezes é uma coxa de retalho, né? A AWS você usa Coxa Explorer, a AWS Coxa Explorer com a Athena, né? Com a banco de dados lá, fazer query. Aí no Google é BigQuery com outro... O Looker. E aí você tem que ficar... Aí se você tem uma empresa com muitas clouds diferentes e tal... Para normalizar isso. O profissional de FinOps para normalizar é difícil. Então o Focus é super importante para poder criar uma espécie de abstração, né? Onde você consiga meio que deixar tudo meio que padronizado. Então a gente vê essa iniciativa com excelentes olhos, bons olhos. E a gente teve feedback, inclusive, de algumas empresas nos Estados Unidos, até falando que, assim, eu não pretendo usar o Focus via ferramenta. Que eu clico lá com o botão e ele já sai, a extração já é automática dos dados. Eu quero só colocar o dicionário. Todo mundo que estiver aqui falando sobre isso, vamos falar sobre billet cost, por exemplo. Billet cost é o valor que a gente está pagando ali. Então, essa troca de linguajar já fez com que as pessoas que estavam envolvidas dentro desse comitê de FinOps conseguissem conversar mais fácil. Porque eu sei exatamente qual que é a coluna que você está falando, eu sei exatamente aquilo que tem que ser apresentado dentro daquele recurso. Então, facilita também a linguagem. E até mesmo o profissional ficar migrando de uma empresa para outra, por exemplo, vai ter que reinventar a roda, então tem que pensar como que a gente chama aqui. Eu acho que esse talvez seja até o suprassumo do futuro de FinOps. Assim, a partir do momento que eu saio de uma empresa que faz focos e eu entro numa outra que já faz focos, eu performo muito mais rápido. Eu sei exatamente quais são os conteúdos, eu sei quais são os itens. Eu posso trazer uma ideia de que, eu construí esse dashboard com essa e essa coluna. A gente pode fazer? Bora, vamos fazer. Então é muito mais fácil pro futuro pensando dessa forma. Muito louco. E se eu puder puxar uma sardinha pra pergunta que você fez pro Reda, eu acho que o bonito é que de uma forma ou de outra a gente está aquecendo as pessoas para que um dia elas possam pedir ajuda da Cast ou qualquer outra ferramenta. Porque eu sei agora a necessidade. Eu sei o que eu preciso. Eu sei exatamente qual o caso de uso que a gente precisa aplicar. E aí eu consigo pedir. Eu tô precisando muito uma dúvida de Kubernetes. Pô, já sei qual é a ferramenta que eu preciso procurar. E pra gente pegar e indo pro final aqui, eu gostei dessa história, quero migrar, quero ir lá pra FinOps. Como que eu começo? Qual que é a... Acho que depende de onde você tá. Depende de onde você tá surgindo. Eu sou... Vamos pensar assim, eu sou uma pessoa iniciante, júnior, e eu já sou uma pessoa especialista DevOps. São caminhos diferentes, né? Porque eles vão ter o foco ali vai ser um pouco diferente. Mas como que aonde que eu vou? Eu já sei que na finops.org eu consigo pegar bastante informação, só aquela informação para mim já é o suficiente, e a certificação também, né? Porque eu preciso mostrar para o negócio que eu sei aquilo, né? Para o mercado que eu sei aquilo. Sim. Mas tem algum caminho que seria mais curto para uma pessoa migrar? Se eu tiver que falar, eu vou acabar puxando sardinha de novo para a comunidade. Então, eu acho que esse é é o o primeiro ponto. DevOps, eu acredito também que ajuda muito. Acho que a gente dá as mãos e juntos fazer as coisas acontecerem, eu acho que é o primeiro passo. Tem coisas que você pode pegar a partir de agora. Você consegue ir em finops.org lá e aprender. Tem o livro em português que a gente traduziu, a comunidade traduziu o próprio livro para entregar para a comunidade, sabe? Então, a gente tem oportunidades de hoje de usar e você já aprender de agora. Acho que a diferença que vai ser é como que você vai conseguir se inserir. E aí talvez alguém que possa te dizer, não, eu tô com uma vaga aqui, bora. Talvez seja esse a caminho. própria experiência mesmo, né? Começar, né? Começar. E a comunidade vai ajudar nessa, né? De achar onde tem oportunidade, o caminho meio que... Sim, e tem gente da própria comunidade, inclusive, que... eu não tô trabalhando em nada com FinOps agora, mas eu quero aprender a usar o Focus. Começou a fazer isso, começou a produzir projetos e colocar no LinkedIn, e hoje trabalha com um grande empresa de varejo hoje no Brasil, sabe? Que louco. E no varejo, que nem o Reda, eu acho que falou no começo, né? Acho que é a menina dos olhos, né? Porque ali a margem é muito pequenininha. Muito pequena. Então, quanto mais você conseguir reduzir, melhor é. E você, seu Vitor, como que você fala? A gente tem visto aí alguns casos interessantes. Às vezes, a empresa não tem uma área de FinOps e a pessoa puxa para ela e diz assim, olha, cria ali o projeto, fala assim, olha, se a gente tivesse uma área aqui específica, a gente conseguiria reduzir isso, traz a responsabilidade, né? Às vezes é o staff engineer, é o cara que já está mais sênior ali, ele traz a responsa, vende isso para o líder de negócio e consegue.
Às vezes o cara é pioneiro e ele cria a área de FinOps dentro da empresa dele que não tinha. Se não for esse caminho, aí o que é que eu diria? Fazer parte da comunidade e tentar uma vaga com alguém que já está no segmento que pode indicar. Se a pessoa for mais júnior, vai ter que ir para uma empresa que provavelmente que já tem uma área de FinOps com mais pessoas e vai começar Já ali... está estruturado. Já está estruturado, exatamente. E o caminho é interessante por quê? Porque com focos e tudo mais, com essa parametrização, o caminho também para trabalhar a empresa de fora, que a gente sabe que é o sonho aí de muita gente, acaba ficando mais fácil. Então a gente tem visto muita gente do Brasil, né, que começa a trabalhar com FinOps, pega a experiência e leva o conhecimento para empresas de fora. Porque lá fora é muito caro, né, e não é fácil de achar. FinOps, você achar um profissional bom, com experiência, que vai saber ter essa visão híbrida de negócio e técnica, é muito raro. É raro. Então, se você pega um brasileiro que se especializa nisso e tem esse perfil híbrido, ele consegue performar lá fora e ele vai conseguir um emprego muito bom. Olha isso. Deixa eu continuar puxando a sardinha. Mesmo e nesses casos, até que você seja um júnior, às vezes você tá nesse momento de júnior, você conseguir conectar com a comunidade, entender como os outros estão fazendo, você já começa a propor outras coisas. Exato. E dentro desse mesmo caminho, às vezes a pessoa, dentro do primeiro caminho, né, da parte do engenheiro que começa a fazer atividade de FinOps, às vezes a pessoa, por não ter contato, ela nem sabe que ela podia ter um deck pronto. Hoje a gente tem um deck dentro da própria página da fundação, então FinOps.org, você consegue procurar por Adopting FinOps, e você consegue achar um deck mostrando, esse é a FinOps Foundation, isso aqui o FinOps tem que fazer, esse é o estado atual e esse é o estado que a gente quer chegar, como que a gente pode fazer isso para acontecer. Então tem como a própria comunidade apoiar você a iniciar nessa atividade. Isso é Um muito template, vamos dizer assim. É um template, legal. é um slide, né? Você pode baixar em PPT ou também usar em Google Slides, que é o nosso principal core, mas você pode performar ele da forma como você achar melhor e você traz a iniciativa, aquilo que você quer fazer e tem inclusive um passo a passo do que você tem que fazer para chegar a esse plano resultado da melhor forma possível. Pô, FinOps.org, já sabe, tem bastante lição pra fazer por lá, hein? Conseguiu bastante coisa. E aí, Reda? Quero começar. Como que eu faço, na sua opinião? Eu faria um merge do que o Rodolfo e o Vitor falaram. Acho que estar envolvido na comunidade é crítico. Não só como FinOps, mas networking na carreira é muito importante. Né? As maiores oportunidades, às vezes, surgem de pessoas que confiam em você e conhecem o seu trabalho. Né? Tenho certeza. Pode ter certeza Então, absoluta esse negócio. Eu diria que a comunidade é crítico. E o que o Vitor comentou também é super importante. Né? Você ter uma proatividade na sua empresa e trazer soluções para os problemas. Né? Acho que é uma boa forma de começar para quem já está numa empresa e quer evoluir na carreira dentro da própria empresa. Então, acho que eu não adicionaria nada a mais do que vocês já falaram aqui. Mano, sensacional. Você já sabe, tá assistindo aí várias dicas. Foda, hein, meu? A gente tem aqui o Rodolfo, que está trabalhando com isso daí, é diretor lá da FinOps. Tem a galera aqui, tem o Vitor, tem o Reda, que já está trabalhando nessa parte de FinOps, de redução de custo há bastante tempo, olhando já um foco muito mais de ferramenta, pontos mais específicos. Ou seja, tem muito mercado. Lá no iFood mesmo, tem uma galera que trabalha lá em Cloud Economics, que a galera é zica pra caramba, vem de SRE, de DevOps. Então, assim, eu tinha um preconceito no começo, achando que era muito mais... Lembra do ITIL? Sim. Eu achava que era esse bagulho, tá ligado? Falei, puta Só que pariu lá. burocracia. Já vai vir gerenciamento de configuração, tá ligado? Não tem nada a ver, cara. É muito mais prático do que qualquer outra coisa. Então, vale muito a pena agora. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês deixem o recado final de vocês, onde encontra mais informação, alguma coisa que vocês queiram divulgar aí com esse bando de doido que tá assistindo a gente agora. Tá bom? Eu acho que o recado final que a gente queria deixar aqui, primeiro a gente queria agradecer, né, pelo espaço. Eu acho que é super importante dentro do Brasil a gente fomentar essas discussões. Isso é algo que vai crescer muito mais ainda, é uma oportunidade para todo mundo, né, que está nesse nicho de DevOps e tal, que mexe com isso. A gente, no caso aqui, na CashAI, a gente tem um assessment gratuito que você pode conectar o seu cluster Kubernetes agora para saber se você tem oportunidades de redução. Você vai em console.cache.ai, roda um script super rápido e gratuitamente você vai ver... Nada intrusivo também. Nada intrusivo, sem permissionamento além do que é necessário. É só um acesso de leitura. E você vai ver na hora as oportunidades que você tem de redução para o seu cluster Kubernetes. Então é um bom ponto de início, né? Caso você queira entender, ter uma análise ali do que você pode fazer para melhorar o seu cluster Kubernetes. Sem gastar nada, hein? Sem gastar nada, tudo free. Então é um bom ponto de partida. É bem legal. Tem a visibilidade, dependendo do seu conhecimento, já tem até a atuação, já dá até para começar a mexer em alguma coisa. Total.
Bom, eu também gostaria de agradecer, Jeff, pelo convite. É sempre uma honra estar nos seus eventos, né? Fico super honrado aí pelo convite. E faço das palavras do Vitor as minhas, né? Acho que é bem interessante essa questão do assessment, até por não ter custo, e traz uma visão super rica, né? De quais são os potenciais, o que pode ser alterado. Caso haja interesse, é possível evoluir, né? Para ativar as automações, para a gente Usar IA, ser muito usar IA, né? Trazer toda esses benefícios, né? E me deixo à disposição também para qualquer dúvida, dentro ou fora da CastAI, eu estou à disposição de todo mundo aí que quiser entrar em contato comigo, quiser ajuda para alguma coisa. Muito bom. Estou totalmente aberto aí para ajudar. Muito da hora, muito da hora. E é legal que todo mundo aqui trabalhar com tecnologia, tá todo mundo ferrado já da vida lá, já cansado de data center, essas coisas. Só eu ainda que não escolhi o melhor caminho a seguir e continuo nessa vida. E você, Rodolfo? Bom, eu acho que já trouxe alguns links ali, né, que vocês podem utilizar, mas se vocês quiserem começar a ler, ter conteúdo ali, em especial, acho que o livro você consegue achar na Amazon, na Nova Tech, que é a produtora, então acho que é importante para vocês. Qual que é o livro? O livro é o Cloud FinOps, segunda edição, Boa. já em português. Acho que esse é um ponto. Se precisar de mais conhecimento, learn.finops.org ou finops.org, você acha tudo que precisar. Se conectem comigo no LinkedIn se precisarem, porque eu também fico à disposição para tudo, não só de FinOps. Eu acho que ajudar as pessoas não é um mal. Acho que é extremamente importante, principalmente para o nosso mundo hoje. Então, se precisarem, perguntem o que quiser, tragam dúvidas e a gente consegue avançar juntos. E eu acho que eu não podia deixar de encerrar, né? Muito obrigado pela oportunidade, gente. Foi muito bom, assim, o papo, a oportunidade de ver aqui o pessoal em pessoa, né, finalmente, e também pela Cast e por ser nosso membro e nos ajudar aí, Premier Member da FinOps Foundation, nos apoiar durante o nosso dia a dia e nosso crescimento. Então, são graças a vocês que a gente consegue se manter hoje. Acho que é isso. Muito Eu bom. queria te agradecer também, Rodolfo, agradecer o Jeff, eu queria te agradecer muito aí por estar aqui com a gente. Sempre um prazer aí. Sempre. te Total. ver. E acho que o papo foi Mano, aprendi sensacional. coisa para um caramba E aqui. passou conseguiu rápido, falar né? de Passou vários muito pontos. rápido. Mano, a gente tava falando no começo aqui, eu falei, ele falou, quanto tempo é? Eu falei, 1h40. Ele falou, caralho. Eu falei, mano, vai passar rápido esse negócio, a gente nem vai ver, né? Só fiquei triste, porque a gente gastou aqui, ó, esse pastel a gente comprou no último programa, mano. Então já tá aqui já quase uma semana. Agora a gente vai zerar ele. Não, mas eu queria agradecer muito mesmo. Eu queria agradecer muito o apoio da Cash, sempre apoiando os eventos da Linux Chip, sempre parceiro, muito obrigado. Mano, o Vitaltas já tá fluente em português, o Lohan também. Só falta Muito ele morar no legal. Brasil Só agora. falta morar. O Lohan, eu tô sabendo que ele falou assim, ó, a melhor coisa pra ele é passar durante a semana em São Paulo, final de semana do Rio, tá ligado? Não é nada bobo, né? Não é nada bobo. Mas muito obrigado mesmo. Pra você que não conhece a Cash, vai lá, cash.ai, acessa, você não vai gastar nada, console.cash.ai. Você vai conseguir fazer lá a execução, a instalação é super tranquila de fazer a instalação, não é nada intrusiva, é somente leituras, você já conseguir ver as oportunidades que você tem lá para salvar mesmo, né? Save fica na cabeça, você fica estranho salvar dinheiro, mas para reduzir seus custos aí no cloud, especificamente no Kubernetes, não somente no cloud, também hoje em on-prem. Também. Muito louco. Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigado também, Rodolfo. Obrigado. Sensacional te conhecer, mano. Muito da Prazer, hora, trabalho todo. foda pra caramba. Muito legal mesmo. Conta com a gente, tá aberto aqui a Linux Chips. Se você precisar de evento, a gente tem o Linux Chips Local, tem os meetups. Então, se quiser fazer alguma coisa junto aí, quiser fazer lá no canal, acho que é muito legal. Do bonde, mano, eu acho que era uma boa a gente combinar isso daí depois. Seria legal a gente fazer um evento lá de formar, sei lá, milhares de pessoas. Porque eu acho que não é clube da Luluzinha, né, ou do Bolinha, né? A gente tem que expandir, tem que levar o conhecimento para mais pessoas, para que mais pessoas fiquem sabendo como é importante FinOps, que não sejam ignorantes, né? Que nem era eu, sei lá, uns 2 anos atrás, falando, mano, já era esse novo IT 2.0 aí, puta que pariu, mano. E eu sou o cara que, geralmente, eu até falo no final dos eventos, assim, eu amo FinOps, então se você faz FinOps, eu amo você. Então, esteja ciente disso. Esteja ciente que eu acho que é o ponto principal. Bora fazer isso, bora organizar melhor e fazer essa comunidade BR, mano, ser referência. Da mesma forma como hoje o SRE, o Dev, o DevOps é referência mundo afora. Eu tenho certeza que o FinOps é a mesma pegada e vamos fazer com que isso fique cada vez mais forte. Você que está assistindo essa bagaça, não esquece de se inscrever aqui no nosso querido canal da Linux Chips. Deixa aqui no comentário o que você achou, se está gostando de FinOps, vai para essa área, tá achando que é o white que nem eu era lá atrás? Muda essa ideia aí, porque você tá ferrado, hein, mano? Você tá perdendo, tá deixando dinheiro na mesa, como a galera fala. Não esqueça também de compartilhar essa bagaça nas redes sociais, aqui embaixo também tá a rede de todo mundo. Se conectem lá no LinkedIn para continuar esse papo, certo? No, mas é isso, muito obrigado, eu vejo vocês nas esquinas da internet. É nóis e vai! Valeu demais, pessoal. Obrigadão, hein?